Meu nome é Ângelo Kuskowski, eu sou engenheiro civil, eu atuo com geotecnia junto com a Teste Solo e estamos no primeiro episódio aqui conversando com o geólogo Gerson Ricardo Miller. Ele também atua com soluções em geologia, geotecnia e meio ambiente no Vale do Itajaí. Ele tem enfoque em solos moles, estabilidade de talude, obras de contenção. E é um enorme prazer conversar com você, Gerson, e a gente gostaria de te ouvir. Por favor, Gerson, se apresente um pouco mais. Bom dia, Ângelo. É um prazer estar aqui atendendo o seu convite, né? Prazer é meu, Gerson. Fiquei muito feliz que tu aceitou estar aqui. Muito feliz obrigado. mesmo. Esse para mim é um prazer. Eu conheço o seu pai, né? Sim. Que é um empreendedor, engenheiro também, bem conceituado. E você, como engenheiro, e o seu irmão, né? Sim, Humberto. Que são Humberto, que são empreendedores na área de engenharia. Isso é muito importante para nossa Blumenau e para o Vale todo, né? Para Santa Catarina. Essa rotina de laboratório, instrumentação que vocês estão evoluindo, implantando, é extremamente importante, né? Para a gente, principalmente quem já está há 40 anos trabalhando e a gente não tinha essa disponibilidade de instrumentação, tanto laboratorial como de campo, e hoje a gente está dispondo, né? Trabalhamos muitos anos, quando muito com SPT, né? Quando dispunha, né? Uhum. Utilizando o SPT, explorando o SPT ao máximo, né? E hoje nos traz bastante segurança nessa área de projetos em solo, né? Na área de geotecnia, geologia de engenharia, em ter disponível no nosso os equipamentos, né? Os equipamentos que vocês têm. Que, inclusive, cabe a gente falar aqui que um dos nossos patrocinadores hoje é a OnTech, que é justamente a fabricante desses equipamentos, que é de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Eles têm a sede no Parque Científico e Tecnológico da Unisc, eles estão vinculados a uma universidade e eles estão patrocinando hoje o nosso bate-papo, juntamente com a Teste Solo, que é a empresa onde eu atuo, que o Gerson comentou até. O meu pai fundou, faz 20 anos que a Teste Solo está no mercado, 20 anos em 2024, hoje. Ela iniciou suas atividades em 2004 e trouxe o Gerson aqui para falar alguns tópicos. O primeiro deles que a gente resolveu abordar é empresa de sondagem SPT, Gerson. E aí? Sim. Conta como surgiu, que ano que surgiu, saísse da faculdade logo. Como é que começou a empresa de sondagem SPT? Qual que era o nome dela? Antes de falar, eu gostaria de fazer uma referência à OnTech, que bacana. Também são jovens. São jovens. O engenheiro Barbieri é um Luiz jovem Barbieri. empreendedor. E isso é magnífico, né? Jovens na área de engenharia, assim como em outras áreas, gerando tecnologias de informações para que a gente trabalhe com mais segurança dentro da... Exatamente. Porque eu passei um bom tempo aqui, basicamente trabalhando na questão do SPT. Né? Sem dispor de tudo isso que hoje a gente tem disponível no mercado, né? Com OnTech. Exatamente. Isso é muito bacana. Então, nós, assim, na década de 80 que eu participei, e de 90, basicamente a gente trabalhou com SPT, quando muito, né? Sim. Já existia algumas obras, né? Na São Paulo, Rio, que a gente procurava complementar o SPT através da bibliografia, obras em São Paulo, Rio, que são grandes centros, né? Que tinha os recursos na época. Que tinham recursos, tinha os laboratórios, tinham as empresas próximas, e aqui a gente trabalhava com SPT, era o que tinha, né? E a gente conseguiu usar muito o SPT com bom desempenho, né? Mesmo em solos moles, Sim. ele nos trazia informações. Na região de Blumenau, aqui, o SPT, ele não tem ele tem um bom desempenho. Ele tem um bom desempenho, porque são solos basicamente residuais, né? Tem alguma coisa de depósito, né? Mas os depósitos fluviais do Rio Itajaí, o SPT também respondia.
Se tivesse o CPTU, o CPT naquela época, os ensaios de laboratório que hoje nós temos disponível, seria muito mais seguro, né? Mas, felizmente, a gente nunca teve grandes eventos assim de problema de estabilidade por falta de instrumentação. E hoje, então, a gente tem bem mais segurança. Então, o SPT, as empresas que prestaram serviço, eu não vou citar os nomes, né? Claro. Elas sempre foram muito úteis, assim. Sim. E hoje, com o empreendedorismo que teu pai, vocês engenheiros, o teu pai engenheiro, tu engenheiro, o Humberto, todos os engenheiros que estão tendo uma visão, né, que é aplicável em todo o estado de Santa Catarina e no Brasil todo, né, porque essa tecnologia não é só para nós. Principalmente essas regiões de solos moles, de Gaspar, esses ambientes fluidos marinhos, está sendo muito importante, né, porque está dando mais segurança. Ou seja, nós trabalhamos muito tempo, muito próximo àquilo que o Império Romano fazia, grandes obras de cargas elevadas e com bom desempenho. Com bom desempenho. Trabalhavam na observação, né? Naquela época não se tinha topografia, não tinha laboratório, não tinha sondagem, e se trabalhava na retroanálise, né? No desempenho de obras, comparando. Então a gente trabalhou muito tempo com isso. E eu continuo com esse padrão, assim, sabe? De sempre observar as obras no entorno e hoje com uma vantagem de ter disponível toda essa tecnologia de laboratório. Sim. E sondagem, né? E acompanhar, né, a sondagem SPT em campo, isso é muito importante, né? Fazer o acompanhamento. Sim. Não adianta fazer uma campanha robusta de ensaios de laboratório se tu não está saber fazer uma leitura, né? Nem tendo atenção na execução da sondagem. Então, uma coisa leva a outra. Gerson, voltando ali para a empresa de sondagem SPT, quando que começou? Que ano que foi? Na meados da década de 80, a gente colocou... Final dos anos 80? Hã? Final dos anos 80? Final dos anos 80, meados dos anos 80. Eu com o engenheiro Enes Gervin, que também era engenheiro, a gente sentiu que o mercado aceitava a sondagem, né? Sim, tinha essa demanda. Tinha demanda. Aqui em Blumenau era Tinha demanda. O equipamento não parava. A empresa era aqui em Blumenau. Era em Blumenau, mas atendia Gaspar, Ilhota. Nós era muito pequeno ainda, né? Existia uma outra empresa que até hoje atua, que era bem competente também, né? Sim. Mas a gente fazia uma sombrinha nos pés, assim, né? Pegava bastante trabalho, não parava, o equipamento não parava. E a cultura de fazer SPT, Gerson, como assim, já tinha naquela época a cultura em Blumenau, os profissionais queriam fazer o SPT ou era uma coisa... Tinha. As grandes empresas faziam o SPT, né? Uhum. Mas, assim, o SPT ele estourou mesmo depois de 2008. Sim. Né? Sim. E daí, hoje, o SPT ele o mínimo. No mínimo, né? é o mínimo. É o mínimo. A sondagem de reconhecimento, né? Ela tem que ser feita. E foi muito importante, é muito importante o profissional ele entender o SPT para depois buscar as vantagens dos outros instrumentos, né? O CPT, por exemplo, para fundações, ele é muito importante, né? O CPT. O CPTU para solo mole, então ele é muito importante. Sim. E como é que eram feitos os relatórios antigamente? Era na máquina datilografar. Não era o papel carbono. Não papel tinha carbono, Word. fazia a segunda via ou terceira. Era assim mesmo. Desenhava na prancha, o croquis, sim, tudo tudo à mão, na prancheta. Mesmo. Era assim. Nossa. Era assim, era bem difícil se comparado como hoje, né? As tecnologias de hoje. Sim, hoje a gente já conta com softwares, né? O software já te lança. Excel para fazer o lançamento dos dados. Tem até softwares de campo que o operador leva o celular. Não tinha. Era A gente conta hoje, até só conta com a SPT-CIS, que é bem bacana o serviço deles. A gente faz todos os relatórios em cima da plataforma deles. Plataforma muito boa e atende muito bem hoje. E como é que era, Gerson, o acesso às normas e ao método? Como é que você começou? Porque uma vez tu pega a NBR 6484 na mão, eu tenho certeza que tu não vai sair executando ensaio. Sim. Porque tu vais entender o que é a sondagem SPT. Mas sair
de fato executando o ensaio, difícil. A pessoa eu acho que tem que ver um vídeo, tem que ver alguém fazendo. Como é que foi para você entender o método e começar a aplicar? No início da década de 80, eu trabalhei na mineração, com sondagem rotativa, né? Que era a única coisa que a gente tinha. A sondagem rotativa. A rotativa, né? E lá nós tínhamos os funcionários, tinha funcionários que conhecia solo, assim, que trabalhavam com máquina, escavando, abrindo galerias e coisas. E quando nós botamos a empresa, a empresa de mineração, ela teve problemas por causa da Constituição Federal, né? E o controle ambiental era muito, e começou as empresas, elas frearam um pouco, porque o crivo ambiental, os licenciamentos iam ser bastante rigorosos. Então eu saí da mineração e fui para geologia de cidades, geologia urbana, engenharia de geologia ou geologia de engenharia. A geotecnia para construção civil, né? Então, como geólogo, eu vim. Então, a gente, como geólogo, trabalhando em mineração, trabalhando em solo, em escavação, com terraplanagem, né? Com captação de água, eu tive assim uma oportunidade de aprender muito sobre o campo. Viu alguém fazendo e Exato. Captou aquele conhecimento. Exatamente. E aplicou. Nós tínhamos que fazer uma obra de terraplanagem em determinado segmento dentro da mineração. Eu ia ver os ambientes, as obras no entorno, né? E sempre conversando com os operadores. Isso é muito importante. O operador de máquina, operador ele muito também a ensinar para nós. Ele exatamente. Tem muita coisa para ensinar. Eu respeito muito o teu companheiro de campo. O companheiro de os campo. Os operadores exatamente. de máquina são... Porque uma coisa é a nossa experiência bibliográfica, nossa experiência ali estudando software, analisando, lendo norma. Outra coisa é o que acontece em campo. Muita coisa, às vezes, de normativa não se aplica em campo. Não tem como executar. Com certeza. Chega lá, vê uma determinada dificuldade e... É que nem o conglomerado aqui na região central de Gaspar. A instrumentação nele tu não vai conseguir penetrar, porque ele tem seixos, né? Então, ele é uma particularidade dentro do ambiente geológico de Blumenau, esse conglomerado que é uma rocha, né, que pertence ao Grupo Itajaí. Bom, mas vamos voltando lá ainda. Então, a experiência dos profissionais que trabalhavam com a gente, eu sempre conversei muito. Inclusive, eu conversava com o pessoal de campo, vamos dizer, o agricultor, o colono, e eles te davam informações preciosas. Aqui eu planto tal coisa, e lá não pega. Então, tu já sabia, como geólogo, umidade. Já tem um tipo geológico diferente. E assim vai. Então, tu nunca deve desrespeitar, tu não acha que tu é o sabido. O profissional, ele nunca sabe tudo. Cada obra é uma particularidade. Mesmo hoje, apesar de ter participado de uma dezena de obras, cada obra tem suas particularidades, né? Cada obra tem que ser respeitada, tu tem que buscar a maioria, muita informação extra, e ler muito as normas, NBR 6122, a 8044, as regras de condutividade, a 6484 de sondagem SPT, Sim. Conhecer CPTU, e a gente todo dia eu estou aprendendo. E buscar muito nos trabalhos de simpósio. Quando a gente aprende, a gente fica tão feliz, né? Quando a gente pega um novo conhecimento, a gente puxa isso. Consegui absorver, muito feliz. Tu sabe, Ângelo, assim, eu nunca tive, porque eu sempre precisei trabalhar, né? Até para conseguir dar uma qualidade de vida para os meus filhos, dar ensino para eles. E eu nunca fui em congresso ou simpósio. Por quê? Porque eu comprava os trabalhos. Os trabalhos. Eu preferia ler os trabalhos, ler os trabalhos, e ali cada profissional está expondo a sua experiência. É muito legal porque são regionais, né, Gerson? Cada um com a sua região, e dali tirar as informações para complementar o SPT, que era o que nós disponíamos. E tive a oportunidade também de conhecer bastante a geologia de Blumenau, principalmente quando Blumenau começou a crescer. As grandes obras de terraplanagem começaram a ser realizadas para a implantação de empresa, e daí a gente começou a verificar que não era só os parâmetros de solo, coesão e ângulo de atrito, que alimentam basicamente um cálculo de estabilidade. Existia uma outra componente
que é os movimentos planares. Os movimentos planares. Os movimentos planares. E esses são difíceis de serem perceber. observados. O geólogo ele tem uma percepção maior. O geólogo tem uma percepção muito quando você maior. conhece, nós temos em Blumenau, se nós entrar na questão da geologia que nós vamos falar, nós temos 2 grandes ambientes. A região norte de Blumenau, ela é o complexo granulítico Santa Catarina, que seria a crosta primitiva, vamos botar assim. Ela tem um relevo mais moderado, né? E a tectônica acima ali a estopava central da Guilherme Scharf para cima, se a gente for usando, ela já está isenta de tanto. Da Guilherme Scharf para baixo, até o sul de Blumenau, nós temos um tectonismo que o rio Itajaí, se a gente olhar as curvas do rio Itajaí, o rio Itajaí é encaixado em falhamentos transcorrentes. Acho que eu não vou entrar muito no detalhe, porque muitas pessoas talvez não vão entender. Mas ela está encaixada, o rio Itajaí está encaixado em falhamentos transcorrentes, e esses falhamentos, quando foram geraram uma energia muito forte, e essa energia forte, dessa movimentação transcorrente, ela afetou. Onde a gente conseguiu perceber isso é na Via Expressa, a Via Expressa em 2008. Foi daí que surgiram as falhas, né? Que a gente conseguiu perceber. Mas não, em 94, numa grande empresa, ao longo da BR-470, anexo, adjacente à BR-470, em 94, eu me lembro que teve um movimento planar ou transcorrente, né? Ou seja, a empresa fez uma terraplanagem e uma grande massa de solo se movimentou, carregou casas intactas e rachou algumas casas que estavam. Foi um evento muito forte. E quando eu fui em campo, para te ver, a vida ela te proporciona, te dá oportunidades de tu ver coisas que no livro tu não ia conseguir ver. E mesmo que tu lesse em livro, tu não ia conseguir perceber. Então, eu percebi que tinha nesse corte, metade do Talweg ele se movimentou para frente e metade ficou no local. Então eu comecei, como geólogo, consegui perceber que nós tínhamos um movimento de um maciço todo inteiro. Casas em cima preservadas, ou seja, aquilo se movimentou tudo, e algumas casas completamente destruídas. E aquilo ficou. E depois outras obras, em 2003, quando foi implantada a Via Expressa, a segunda parte da Via Expressa até a BR-470, nós tivemos, eu já estava daí como geólogo da Secretaria de Obras, quando eles estavam fazendo a sessão de implantação da via, ocorreu na estaca 53, que nós temos fotos, depois nós vamos conversar, ocorreu o mesmo fenômeno. Daí, para mim, aquilo, opa, isso aqui... Presenciei anteriormente, já sei o que está acontecendo. De 94, 2002 para 2003, quando foi aberta a Via Expressa, a gente disse, opa, isso está aparecendo já é a segunda vez que eu estou vendo. E depois veio 2008, e daí os movimentos transcorrentes, porque foi muita chuva, né? Foi. Aqueles 1.000 milímetros de chuva em novembro de 2008, eles foram... E 500 milímetros de 22 a 23, 25, né? De novembro de 2008, antecedidos de 500 milímetros de 1º de novembro a 21 de novembro, antecedidos em outubro por mais 400 milímetros. Ou seja, foram quase um ano de chuva em um mês e meio, praticamente. E eles reativaram tudo. Depois nós tivemos um evento que até teve mortes aqui na Via Expressa, né? Não vamos citar nome, mas o pessoal do ramo que estão... Entende, né? Qual que é a sabe situação, o que aconteceu. Tivemos 2 mortes, o mesmo fenômeno. Então, esse fenômeno... Movimentação planar ali também. A ruptura planar. Né? Ou seja, o que acontece? A rocha, mesmo alterada, né? Ela preserva os planos de fratura do ambiente original. Ou seja, aquelas planos de fraturas que estavam na rocha sã, que alteraram e ficaram, eles estão ocultos ali.
certo? Eles estão ali presentes. Então, todo o movimento circular, com exceção de aterros, o movimento planar está presente. Ele é uma zona de fraqueza. Tu chover um determinado segmento, aquilo pesa, ele arranca, né? E ele é favorecido pelas essas descontinuidades. Então, não adianta, muitas vezes a gente faz um trabalho de instrumentação. Eu fiz o SPT, o N é 10 a 15. Fiz ensaios de desalinhamento. A coesão e de atrito são excelentes, típicos de solos residuais. Mas isso às vezes não é o suficiente. Tu precisa ter um conhecimento estrutural. E nós temos N eventos. Eventos. Pelo menos uns 20. Eu tenho uma planta alocada que onde aconteceram isso. Tu mapeou. Eu tenho mapeado, tudo eu ia anotando onde ocorria. Né? Era o que a gente estava falando anteriormente, né, Gerson? O que derruba talude normalmente não é a atribuição, olha só, não é a atribuição de parâmetros de resistência e cisalhamento inadequados. Pode até ser, mas normalmente o profissional ele tem muito medo quando ele está fazendo uma análise de estabilidade de talude. Se ele não tiver uma campanha, mesmo que ele não tenha uma campanha de ensaios assim adequada, cisalhamento direto, triaxial, ele vai buscar ser bastante conservador. É o que nós acreditamos. Sim. Mas, assim, voltando, não é o que derruba talude, por causa desse medo do profissional. Sim. O que derruba talude é justamente essa questão dos elementos ocultos, essas descontinuidades. Sim. E como é que a gente faz para observar essas descontinuidades em campo, Gerson? É bastante difícil. Não vou querer vender, dizer, eu sou sabido, ou sei, é fácil. Não. Tu precisa conhecer o comportamento geológico daquele ambiente que tu tá. Porque as rochas, elas têm um padrão tectônico ou estrutural. Sim. Estrutural, quando eu falo, a rocha ela tem padrões de quebra, certo? Falando uma linguagem, padrões tectônicos que são previsíveis. Estatisticamente, ele tem um padrão previsível, mas existem padrões secundários também. Então, muitas vezes, ela pode romper no padrão, nas direções e mergulhos previsíveis pelos mapeamentos geológicos, mas ela também pode romper em padrões secundários, tectônicos secundários. Que quando ela quebra, ela não quebra só num tipo, ela quebra transversalmente, quebra. Então, tu precisa, como o Blumenau é muito alterado em função da precipitação elevada, que é bom, há muitos anos tem, nós sempre estamos no setor de umidade. Sempre no setor de umidade. Nós sempre estamos na umidade. É verdade. Nós não temos períodos que a umidade ela baixa. Os solos são úmidos de Blumenau, porque a precipitação é maior que a evapotranspiração. Principalmente os solos superficiais. Né? Porque mesmo com uma chuva forte, a umidade não vai chegar a 5, 6 metros. Ela vai umedecer aquela zona superficial. Úmida, né? Superficial. E aquela zona fica muito pesada e ela escorrega. Dependendo da levividade, ela escorrega e arranca porções que não estão com umidade, que estão condicionadas a fatores estruturais. Né? Logicamente, isso aqui não é um assunto esgotável só aqui, mas é para os profissionais, a gente que já viveu isso, claro. Para dizer, para o profissional conseguir, o engenheiro principalmente, que ele não tem um aprofundamento na questão estrutural, mas ele saber que aquilo existe. Ou até na questão prática, né? Não adianta a gente apenas seguir a norma NBR 11682 de estabilidade de talude, fazer todos os ensaios que ela recomenda e não acompanhar também a sondagem SPT em campo, fazer a visita em campo, observar se existe a questão da perda da água. Exatamente. A perda da água, ninguém fala sobre a perda da água. Então, eu acho que o que derruba talude, além assim, de outros fatores, é a questão dos planos ocultos que eles são revelados pelo fenômeno de perda da água na sondagem SPT. Perfeitamente. E quando o Gerson ele contrata uma sondagem SPT conosco, né, com a teste solo, ele faz questão de ir até o local, acompanhar a equipe, ter o diálogo ali com o operador, que a gente já falou anteriormente, e deixar bem claro, aconteceu perda da água, anota a cota e me fala.
Porque Exatamente. Isso aí é uma condicionante. isso eu aprendi com o Gerson. Eu aprendi contigo, Obrigado. Gerson. Essa questão da Não, eu perda faço da água. muita questão de sempre Isso é de muito trocar bacana. com os colegas engenheiros, né? E até os geólogos, nós somos poucos aqui. O que é a perda da água, Gerson? A O perda que d'água que acontece? significa que o solo ele sofreu alguma movimentação. Tu tem um plano de fratura aberto ou não. Muitas vezes a perda d'água, tu faz a sondagem, por exemplo, aqui na BR-400, na Via Expressa, a gente fez a sondagem e não perdeu água. Uhum. E depois, quando houve um movimento, a gente fez a sondagem e daí tu mapeou aonde tu faz o levantamento topográfico, amarra as cotas e vê as profundidades. Tu vai ver que depois tu define um plano bem exato de aonde que houve a movimentação. Mas nem sempre tu tem perda d'água. Quando tu vai fazer a sondagem e já teve a movimentação, depois de 2008, por exemplo, a gente faz água, a gente vai encontrar bastante perda d'água. Porque já 2008 movimentou, às vezes não rompeu, mas somente movimentou um pouco. Sim. E tu encontra. Então a perda d'água, isso que você falou, Ângelo, ela é bastante importante. E assim, só para deixar todo mundo no mesmo nível, o que é a perda da água em campo? Quando a gente está fazendo um ensaio de sondagem SPT, a gente trabalha com uma circulação de água, né? Fazendo a lavagem daquele furo num circuito fechado. Então, a água que é utilizada no reservatório, ela entra no furo, ela volta para o reservatório. Uma vez que a gente começa a ter a perda dessa água, significa que tem algum gap ali, algum furo, que essa água está permeando Perfeito. nos vazios daquele talude, daquele solo. E isso é uma questão que deve ser observada por um engenheiro geotécnico que faz a análise de estabilidade de talude, porque evidencia uma descontinuidade. Você pode ter parâmetros de resistência ao cisalhamento ali excelentes, uma coesão alta, um ângulo de atrito alto, vai simular, se não considerar a perda da água, bleu, né? Teu talude vem abaixo. E um pequeno detalhe, porque o SPT ele é um ciclo de 0 a 1 metro, tu não amostra nada. Tu não tem N, tu não tem. A partir de 1 a 1,45 você vai ter o N. Tu pode até ter perda d'água ali, mas como tu não usa água, tu não... Entendi, né? sim. E de 1,45 a 2, daí tu vai sentir a perda d'água ali. Daí na outra sequência, de 2 a 2,45, tu vai só medir o N. Se tiver um planinho de fratura, tu não vai ter perda d'água. Por isso que a SPT é uma sondagem de reconhecimento. Né? E a gente tem que estar muito atento. Porque o sondador, né, embora eles tenham conhecimento do mecanismo, da dinâmica de penetração, eles não conhecem o modelo conceitual. Eles vão parar lá no penetrar a percussão e vão... Mas ele não, muitas vezes ele não tem uma noção do que ele vai. Quando tu vai fazer uma sondagem, a gente já sabe, vocês pela experiência, eu também, porque são alguns milhares de metros lineares, a gente já sabe cada ambiente o que vai encontrar. Se eu vou pedir uma sondagem na região do Figueiras ali, dependendo aonde, né, em solos moles, na região das arrozeiras, eu sei o que vou encontrar. Né? Se eu vou pedir aqui no Portal da Sactone, uma sondagem, eu sei que o ambiente, o que eu vou esperar. Já existe Isso é muito interessante. Até pelas correlações, né? A gente já tem bastante sondagem. O teu conhecimento, Gerson, assim, desse mapeamento parece estar dentro da tua cabeça. Qualquer local da cidade que a gente comenta, Gerson, ali naquele ponto, o que vai acontecer? Olha, aí ele responde, não, provavelmente tu vai encontrar isso, aquilo. Vai fazer a sondagem e realmente se confirma. Nem sempre, né? Obrigado. Normalmente se confirma o que o Gerson estava apontando e a gente fica impressionado. A gente fica impressionado. Não tem pela outra oportunidade de trabalho, né? A Secretaria de Obras, para mim, na Prefeitura, ela foi uma escola. Porque na Prefeitura é onde chega tudo, né? É verdade. É o hospital. Caiu uma rua... Uma boa... Ela é um hospital. E os grandes deslizamentos... Os deslizamentos ocorridos dentro de uma residência, ele é muitas vezes muito individualizado. A prefeitura não atua nas residências, né? Mesmo porque é particular. Sim. Agora, nas vias públicas, onde ocorre... Tem que solucionar. A gente tem que solucionar. E estava nessa linha de frente aí. E nessa linha de frente. Então, eu aprendi assim... eu tenho muito a agradecer muito legal, a oportunidade de ter sido geólogo numa Secretaria de Obras. Aqui em Blumenau que seria ainda, a mesma coisa que um médico plantonista num hospital. É verdade. Né? Nossa, muito boa a correlação, gostei demais. Então a gente
era chamado de noite, qualquer hora, porque rompia, as pessoas tinham que ir e vir. Sim. Então, assim, muitas vezes aquilo que eu acho que eu até já falei, a gente começava uma obra porque não tinha tempo nem de instrumentar, porque precisava deixar, tinha que passar uma ambulância, um bombeiro, uma coisa, não podia deixar quando não tinha um outro caminho alternativo, né? Sim. Então a gente tem muitas ruas que não tem outra. É verdade. São caminhos que só entra e sai. Então as pessoas precisam trabalhar, precisam ganhar sua vida, e a gente começava a dizer assim, será que eu vou terminar isso? Sem topografia, sem nada. Né? Embora isso não seja o ideal. Mas nas emergências, às vezes, tu tem que... Tem que se resolver, né? Tem que resolver. Tem que nem funcionar. O caso ali que nós comentamos. Não tem tempo de ficar... Essa ruptura na BR-470 ali. Justamente. Eu publiquei um vídeo ontem sobre a ruptura da 470 no trecho ali de Rio do Sul. Sim. O Gerson também já deu o parecer dele. Provavelmente foi a questão de falha de drenagem. Gerson, pode comentar, Gerson. O que provavelmente aconteceu geologicamente ali, aquele depósito mole? Exatamente. Como está do lado de um rio, às vezes eu tenho uma transição de um solo residual para um solo mole. E um aterro feito em cima de solo residual, que tem uma capacidade de suporte maior, e um resto da seção em cima de solo mole, ele vai trabalhar diferente. E se ele rompe, ele leva tudo. E ele rompe e aquele dispositivo de drenagem também se rompe. Rompendo a drenagem, a água vai buscar o caminho mais baixo. Exatamente, ela vai procurar um caminho, primeiro ela vai saturar o ambiente ali, aquele fluxo de água, ela vai buscar se dar vazão, né? Ela vai. E aí ela achou. Então, assim, provavelmente eles vão fazer um enrocamento de pedra, que é um método barato, rápido, já estão fazendo, ontem eu vi na mídia, já estão fazendo. Que bom, Agora, não adianta jogar um enrocamento de pedra em cima de solo mole, porque o enrocamento de pedra ele vai afundar, né? Espero que ali não tenha solo mole, que seja só solo residual, Sim. Porque daí ele vai estabilizar. Na década de 80, na época das grandes enchentes, aqui foram feitos dois enrocamentos, eu pelo menos tenho conhecimento aqui na margem esquerda do Rio Itajaí, um próximo à foz do Ribeirão Itopava, outro aqui próximo ao Dimé, que foram jogadas pedras para tentar recuperar o terreno, e as pedras, o carregamento, aquele peso muito alto, rompeu o solo e as pedras foram cair dentro do Itajaí. Um caso, a prefeitura, a Secretaria de Obras foi obrigado via judicial a remover as pedras, porque tinha sido ela que fez. Eu não estava em 83, eu não estava. Que foram feitas, a gente removeu, resolveu o problema, porque as pedras lá dentro do rio estavam jogando o fluxo do Ribeirão ou do rio Itajaí. O curso do rio, né? E estava obstruindo o fluxo, estava diminuindo a seção e estava provocando erosão. Erosão em outras margens, né? Uhum. Então... Última pergunta sobre sondagem SPT, e essa aqui é a mais capciosa. Oi. Essa aqui é a mais polêmica, Gerson. Vamos ver se eu posso. Sondagem SPT, ela vai acabar no Brasil, Gerson? Eu acredito que não. Não? E os outros países que não se vê praticando sondagem SPT, o que aconteceram com eles? Em viagens eu vi SPT, em outros. Sim. Mas ela é uma sondagem de reconhecimento. Ela é bem preliminar, mas hoje, e vai vir para cá, a tecnologia Mas eu não consigo ver um estudo sem o SPT. Pelo menos o custo dele é baixo, ele amostra, certo? Ela é muito importante. Aquilo que tu já falou, a questão da perda d'água, certo? Assim, o ensaio, eu acredito que nunca vai acabar. Não. Ele é como essa caneta Bic. Ela sempre vai estar presente, é o princípio básico. Sim, o SPT. Com certeza. E ele vai se aprimorar, como já vem se aprimorando. A última revisão da 6484, ela prevê agora o SPT automatizado. Sim. É um aprimoramento e eu acho que é daí por diante, sempre mantendo o que é bom e aprimorando, né? Eu já até sobre o automatizado, eu já conversei com algumas pessoas. Não é essa bola toda. Não é a bola toda, eu também acho que não. Eu trabalho com manual, eu sou do método eu sou da caneta Bic aqui. Esse método existe há 100 anos. Sim. 100 anos Se dá para olhar aqui, né? A linha evolutiva aqui, a linha evolutiva dos 1900, segundo esse gráfico aqui. Depois eu exponho ele aqui no local da tela, mas bem bacana. Então aqui tem a evolução dos trabalhos de instrumentação de campo, laboratório, a evolução, inclusive os softwares, né, que são utilizados hoje, que são muito bons.
Mas não pensa profissional Não que é tudo, sentar né? na frente do computador. Eu tenho computador, eu tenho já o estúdio, que é o Software não é tudo, suprassumo. não. Se tu não tiver um conhecimento conceitual da questão, tu vai poder, o computador vai te dar o que tu alimentar ele. É verdade. É verdade. É verdade. Segunda questão já são aspectos geológicos do Vale do Itajaí. Agora a gente pode entrar naquele Primeiro mapinha, né? primeiro documento. Alguma coisa eu já Esse falei, né? mapa aqui. Se a gente botar um pouquinho para Então, cima, pode trazer esse mapa mais para a parte não, central, é né? isso. Obrigado. Centralizar na tela. Então, a gente tem A aqui gente tem essa o Rio tectônica. Itajaí a sul aqui, né? É. Aonde é que está a prefeitura aqui já? A prefeitura estaria Aqui, mais ou menos? aqui, né? Aqui, ó. Que é a ponte central ali, né? Uhum. Então a prefeitura está por aqui. Essa vermelha é a urbanização. O rosadinho é o complexo granulítico, que passa por Isso aqui baixo. é o mapa da CPRM. É o mapa da Exatamente. CPRM. Aqui é a seção fina do grupo Itajaí, né? Região A sul. formação também são sedimentos. Essa região do sul de Blumenau ela é muito complicada em função da tectônica. Tu vê que nós temos, isso foi depositado, hoje nós temos na bacia do Itajaí cotas na cota 1000, lá na Nova Rússia, 900, 1000, que a região central está na 15 aqui, e a bacia ela alçou, mas originalmente ela foi uma bacia sedimentar. Os sedimentos foram depositados ao longo do Garcia, na região sul do Garcia, Progresso, Glória, numa baixada. E depois aquilo consolidou, e a tectônica, nós temos então lá na Nova Rússia... Tectônica é o quê, já? A tectônica são os movimentos da crosta, né? Sobreposição de camadas... Não, é alçamento de blocos. Nós temos, então, nós saímos da cota 15, a cota 1000, lá no Progresso, 900. Aqui em Blumenau. Em Blumenau. E já no embasamento granulítico, é o rosado, olha, nós temos as cotas na cota 60, 70, 80, né? Uhum. É mais, a tectônica não. Mas aqui, essa região central, por isso que o Garcia é muito afetada pela chuva. E além disso, ela não tem muita alteração. Alteração de rocha. Alteração de rocha. As camadas, os pelitos aqui, a sedimentação fina, elas são aqueles turbiditos, aqueles pelitos que a gente entra no Garcia, tu vê ali alguns são inclinados. Então tem muito escorregamento na porção superficial. Uhum. Tem horas que ela está hiper inclinada, horas menos, né? Então a gente tem essa informação que houve uma inversão topográfica, né? E tudo isso, tu imagina subir 1000 metros ou subir 900, 800 metros. É muita força, né? Isso, logicamente, foi num passado geológico, Sim. né? Tu imagina a energia, como quebrou, a quebra que tem nessas rochas. Então, o Garcia sempre foi um problema para nós, né? Porque ela tem os vales encaixados. Em 1990, nós tivemos chuvas elevadíssimas, que pouca gente sabe. No dia 14 de outubro de 1990, tivemos uma forte chuva no Garcia e na bacia da rua São Boaventura morreram 21 pessoas. Nossa, pouca gente sabe isso. 1990. Basta pesquisar na mídia, aí no jornal escrito, 14 de outubro, estava começando a Oktoberfest. E sempre no outubro, né, já. E aquilo foi uma destruição enorme. Na rua Grinsmil, na rua Belo Horizonte, na rua Rui Barbosa, os mais antigos, sabe? E a maioria dos mortos nem foram encontrados ainda. Se você entrar, é só botar tragédia outubro de 1990. Eram pessoas que os jornais locais aqui moravam em local de vulnerabilidade. Era um local bastante... É que a chuva, segundo o IPT da FURB, choveu 90 milímetros em uma hora. 90 milímetros? Nas bacias. É porque essas medições de chuva... muitas vezes você tem... Aqui choveu 90, mas ali a 500 metros choveu 150. Né? Não é um chuveiro com... Não é algo perfeito, né? Não é Então, até em 2008, acredito que teve locais que tinha muita concentração de água, que teve um barramento, né? Aqui de Indaial para baixo,
Choveu em alguns pontos mais, mas não vamos entrar muito nesse assunto, né? Então, tu imagina toda essa chuva na região sul de Blumenau. Tivemos muito deslizamento ali na Rua Progresso, o cemitério quase que veio abaixo, ali boa parte do cemitério. E nós temos coisas, aqui no Rio Itajaí, por exemplo, quando foi feita a sondagem para a ponta da Rua Chile, ali que ia sair, a gente encontrou o arenito a 37 metros de profundidade. O arenito Bordeaux. O arenito Bordeaux. Da formação para te ver como, se a gente pudesse voltar no tempo, nós tínhamos um vale extremamente profundo. Provavelmente o Rio Itajaí passava em outro local. O que tem em cima é depósito, né? São depósitos Isso é muito interessante. quaternários, sabe? A deposição do Rio Itajaí ao longo da Beira-Rio. Esse entendimento é muito legal. A própria Beira-Rio, a gente sondou ela, porque teve no início da década de 90, existia uma polêmica, a Beira-Rio ia cair, e ia causar um problema. A gente sondou ela de cabo a rabo. Fez sondagens? Sondagem SPT. E teve alguns ensaios de cisalhamento triaxial, né? E que foi feita na Federal. Então, isso já era sofisticado. Tem muita sondagem. Então, a gente tem um raio-x, assim, fizemos um cálculo de coeficiente. Eu já tinha o programa na secretaria, usava o meu programa, mas eu usava na secretaria. A gente calculou o cálculo de estabilidade e já fazem quase 25 anos e nunca tivemos ruptura. Os ensaios a gente conseguiu diagnosticar. Ela tem deformações, trilhas ao longo dos ônibus ali, mas daí é questão de pavimento, né? Entendi. Mais algum aspecto regional aqui para baixo desse documento, Gerson? Aquilo que eu já tinha falado, a tectônica, ela é muito importante nisso, né? Aquilo que a gente falou, a tectônica na parte sul? Na parte sul e a tectônica ao longo do Rio Itajaí, né? Nós tivemos aquele movimento grande, numa obra grande aqui na Rua 7, né? Tivemos aquele movimento translacional, planar. Não vou entrar nos detalhes, né? Mas são demonstrações. A própria companhia Hering, na década de 80, teve uma ruptura planar. A companhia Hering fez diversas obras de contenção ali. Exatamente. São obras muito antigas. Foi o Dr. Juarez Almon, o geólogo mais antigo. Muito legais aquelas obras. Se fores olhar, elas têm umas dimensões assim de base. Sim, ele acompanhou. Então, assim, nós temos assim muita história. E depois que a gente foi percebendo que a tectônica ela estava nesses movimentos, não é só aquela ruptura romântica, circular. Né? Faltou coesão. Em aterros ela se aplica bem. Sim. Né? Em aterros. Porque daí E mesmo em aterros tem que ter muito cuidado, porque os aterros são confeccionados, quando são controlados e feitos com tecnologia, com compactação, ele nunca consegue, o metro final do aterro, ele não consegue ser compactado, porque a máquina não vai chegar ali, porque se romper, tu perde uma escavadeira. Ali tu não consegue ou tu perde um rolo, né? Então tu deixa eles chamam o cinquentão, 50 metros que é batido com a concha. E às vezes rompe ali e a pessoa acha, putz, o aterro está rompendo. Não, mas é o cinquentão. É o cinquentão. Ele deforma ali, né? E dá um aspecto que o aterro não foi bem feito. Bom. Vamos baixar um pouco o documento? Daí tem mais algumas demonstrativas aí da geologia. Vamos aqui. Para a figura ali, para baixo, por favor. Aqui são as áreas de risco, né? No Rio Itajaí. Aqui essa imagem pode rotacionar ela. Se dá para rotar. Sentido 90 graus para a direita. Aí vai ter que baixar de novo. É a outra figura. Isso. Subindo. Mas assim dá para ver também, assim né? Dá para ver. Esse é o mapeamento de risco da região central. Tem um detalhe... As áreas em laranja são alto risco, né? Sim. Em amarelo, médio risco. Aqui é muito alto, montanhoso. Vamos passar a próxima, ela tem uma pequena particularidade. Eu acho que ela aparece nessa aqui. Eu queria mostrar aquela eu acho que é aquela primeira. A primeira, por favor, Pedro. A primeira, ela aparece Essa? Isso que eu queria falar, assim, ó. Esse aqui é o conglomerado, ó, né? O azul. Ele aparece em Gaspar. Aqui nós estamos na região central de Blumenau. E ele aparece aqui
na Itopava Central, né? Aqui está o conglomerado, né? É um azulzinho. Esse Ele azul, vem até o centro azul. aqui. Ele vem, na verdade, aqui não está mapeado, porque isso aqui vermelho é a urbanização, mas ele vem até aqui, a região da altura do shopping ali. Atrás do Rimenblau, esse conglomerado, ele tem cortes verticais de 8, 10 metros, estáveis desde sempre. Estáveis. Se tu olhar ali, do lado do Hotel Rimenblau, aqueles prédios antigos por trás tem cortes. Tem cortes. Aliás, essa região central, antes de ter a empresa de sondagem, uma coisa assim que me chamou a atenção da sondagem, como geólogo, foi a Caixa Econômica estava sendo construída lá por 1900 e daí eu vi que eles estavam fazendo sondagem ali. Eu disse, pô, mas que bacana isso, né? Que legal. Na Caixa Econômica, ali na rua. A empresa aqui de Blumenau estava fazendo a sondagem. Foi a primeira vez. Foi ali olhar, bater um papo com a galera? Eu fui olhar lá, de curioso, né? Eu já sabia que existia, mas assim, disse, pô, mas isso aqui é muito interessante. É super importante. A cidade precisa ter empresas de sondagens, né? Sim. E hoje, então, através da teste solo, Sim. com todas essas oportunidades agora tecnológicas, CPT, CPTU, todos esses empreendimentos na área de laboratório, então eu fico pensando assim, pena que eu já estou no fim de carreira, né? Eu queria estar uns 20 anos antes com isso, que eu acho que eu conseguiria ser um profissional melhor. Não, que isso, Gerson. Eu penso assim, se eu tivesse 1% de todo o conhecimento que está aí dentro de você, Gerson, obrigado. Eu já seria muito realizado. Eu comento com os meus amigos, né, colegas de profissão, a gente comenta casos também de estabilidade talude, a gente sempre fala, conhece o geólogo Gerson? Conheça, assim, e todo mundo fala, a opinião de todos, assim, é sempre falar, nossa, o homem conhece muito e sempre o segundo comentário ele não guarda conhecimento. Isso é o mais importante, porque tem o entendimento do quão importante é passar isso para frente para promover benfeitorias, né? Segurança, o bem-estar social, né? Com certeza. E eu acredito muito na inspiração, aquilo que nós já conversamos. Sim. E aquilo que a gente recebe de inspiração, que é de graça, né? Tem que ser passado para os colegas. Até para os colegas não passarem por situações constrangedoras, sob o ponto de vista técnico, de ter... Então, eu sempre tive comigo assim, se houver algum acidente numa obra de contenção, e eu fiz pelo menos umas 300 como de enrocamento e gabião, eu sempre pensei assim, se tiver que acontecer alguma coisa, que eu que seja machucado, eu. Sim. Sempre pensei assim, nunca transferi para os outros, eu vou fazer isso aqui e seja lá a responsabilidade. Não, eu sempre pensei com fundo do coração que o responsável, se eu errasse, tem que ser eu. Não transferir para uma outra pessoa. Sabe? Seria muito duro para mim. Isso é um exemplo de profissional que eu vou seguir para toda a minha trajetória profissional também. Estou no início ainda e é bom poder contar com a tua experiência. Obrigado. Gerson, vamos falar ainda de algum aspecto geológico aqui do Vale do Itajaí ou vamos entrar em parâmetros regionais de cisalhamento direto? Tem alguma colocação a mais para só do ponto de vista geológico, eu acho que a gente já existe um complexo granulítico, é bem mais estável, apesar de ser uma crosta primitiva, né? O complexo granulítico, essa região da Itopava Central. Tanto que em 2008, né, nós não tivemos grandes problemas. Tivemos a questão de manutenção de rua. Blumenau, aliás, ela tem uma característica. O custo de manutenção da Secretaria de Manutenção de Obras, ele é muito elevado. Porque cada chuva, em função dessas declividades que a gente tem, precisa refazer o macadame, né? E nós não temos macadames excelentes, não temos material de revestimento primário muito bom, até porque a alteração dos nossos materiais são grandes, a chuva, ela apodrece o solo, né? Apodrece, vamos falar numa linguagem bem vulgar. Né? Então, cada chuva que nós temos rupturas de rua, cada chuva um pouquinho maior. Se for olhar na Secretaria de Obras, o número de problemas, seja lá ruptura de vias públicas, trechos que precisam ser macadamizados. Então, o nosso custo de manutenção ele é
é uma anomalia em relação ao Brasil, né? Porque chove muito. Outros lugares são planos, chove muito também. Mas nós, em função da declividade, a Secretaria de Manutenção tem um custo anual de quase 50 milhões, Nossa, 30 milhões. em Blumenau. Em Blumenau. É muita coisa. Só Blumenau. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Porque você tem que manter as vias macadamizadas. Sim. E quando chove, é drenagem entupida, o macadame vai para a drenagem, é Isso complexo. é um custo muito É complexo. alto. É um custo fixo, quase que fixo, mas variável, né? Para mais. Quando não chove, por exemplo, quando pega períodos de 2, 3, 4, 5 meses, o custo da manutenção da prefeitura ele baixa bastante. Isso ninguém fala. Porque não tem manutenção daí. Tem a manutenção tradicional, limpeza de. Sim. Né? As limpezas, o capim cresce, a chuva faz aumentar o mato, né? Então, assim, é dramático, assim, sabe? O nosso custo, a chuva para nós, eu sou ex-funcionário, né? Mas tenho na minha vida diária um vínculo direto, assim, sabe? Eu não esqueço isso, porque a oportunidade que eu tive de ver tudo isso, de conseguir perceber essas questões, assim, né? Então, sobre a geologia, é isso aí, né? Nós temos o ambiente sul, centro-sul tem que ser bem cuidado, bem instrumentado, bem cuidado, para nós não ter surpresa. Próxima questão, Gerson, são os parâmetros regionais de resistência ao cisalhamento. E aí? Sim. Olha, é aquilo que eu te falei, né? Eu já falei várias vezes para ti. A gente não tinha instrumentação de laboratório. Sim. Nós trabalhava com SPT e do SPT... Eu acho que tu preparou ali uma tabela para nós, algumas tabelas, né? Que eu uso até hoje. Tu colocou ali uma das tabelas. Coloquei. Aquele mesmo documento mais para baixo tem uma dessas tabelas. Vamos ver se nós agora, o que vem na... E os ensaios de laboratório hoje, eles estão nos confirmando... Né? Que as correlações, elas... É importante. Né? Podemos passar, Pedro? Vamos passar dos mapas. Vamos ver se nós já entramos. Eu acredito que a gente já vai entrar. Esse aí é bem rápido, né? Esse é o modelo da movimentação da bacia. É complicado, sabe? Mas é para mostrar que tem uma evolução aí. Aqui está virado, né? Mas o documento exatamente. Como é que a bacia do Rio Itajaí, essa do sul de Blumenau, do centro-sul para Blumenau, ela se formou? E por que ela está alçada, né? Os planos de alçamento, uma inversão topográfica. Aqui é uma evolução. É até uma evolução, né? Ela é meio complicada, assim, para... Não é tão simples assim de olhar entender, e sabe? entender. Os geólogos entendem, né? Podemos passar? Faz favor. E vamos ver se o que vem agora. Esse é um modelinho resumido, né? Podemos passar. Aí essa questão do sul de Blumenau, né? Quem quiser, depois, se alguém se interessar, a gente passa, né? Tem coisas muito mais aprofundadas, né? Sobre a região sul de Blumenau, né? Aí a região dos solos moles, né? Os depósitos fluvio-marinhos. Nós temos, em algumas regiões do litoral de Santa Catarina, nós temos o quaternário, ele tem 2 eventos. Aquela transcorrência, o nível do mar há 100 mil anos atrás, ele depositou materiais fora. Lá em São João Taperiú, por exemplo. O nível era outro, né? A transcorrência cananeia. O nível do mar era diferente do que é hoje, né? Sim. O nível do mar, nos últimos anos, se fala muito em mudanças climáticas. Ela pode ter uma mudança climática agora, mas nós já tivemos o nível do mar há 17 mil anos, 100 metros abaixo do nível que nós estamos. 100 metros 100 metros, 130 metros. Isso é só entrar na bibliografia. Quem se interessar e achar que eu estou mentindo vai encontrar centenas de trabalhos. E já esteve mais elevado também. E já esteve mais elevado. Há 120 mil anos o mar estava a 12 metros, 10 metros. Na verdade, cota, 10 metros, 8 metros. Nós encontramos sedimentação marinha. Que é isso aqui, né? Ali na região norte região norte de Santa Catarina. São João Taperiú, a gente encontra as areias do mar extremamente compactadas,
certo? Com N que Não quase é quebra. impenetrável a sondagem SPT, Sim. vai parar na pissarras, É a pissarra. vai famosa. tomar na cabeça porque embaixo da pissarra vai ter solo mole. Isso mesmo. E eu quero ver o sondador que é bom aí para passar Só essa camada. lavando. Se Só vai bater lavando. o N, tu vai estourar o barrilete. Tem que lavar muito. Tem que lavar muito. E eu tive uma experiência, muitos anos atrás, lá por 1990, a Tupi Florestal de Joinville ligou para mim, nós tínhamos empresa, e falando que, olha, nós queríamos que fizesse uma sondagem porque nós temos rocha aqui. Uhum. Daí ele me disse o local, como geólogo, me disse, não, mas aí... Aonde que era? Pissarras? Não, era em Araquari. Araquari? Mas Pissarras Araquari também pega. São pega João de Itaperiú pega, Barra Velha pega essa pissarra. Dá um furinho de 2, 3 metros, ou nem isso. E ele disse, não, tem rocha Tem aqui, rocha. porque o pinus não cresce. Uhum. Tem rocha aqui. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, não é para ter rocha. Vamos fazer uma sondagem de percussão. A gente fez a sondagem, rápido assim, né, rapidamente falando, e detetamos, ó, tem 2, 3 metros de areia com ferro, com N de 20, 15, 30. Nos últimos 15, né? O N. Sim. O N' já era também elevado. N' e N. Uhum. Daí a gente chegou à conclusão, olha, não dá para bater índice aqui, porque vai acabar trancando o barrilete. Sim, trava o vamos lavar, né? Fomos lavando e foi aquela dificuldade. Depois, quando passava, pegava solo. Tudo na cota Depois 8. era solo mole? Solo mole, depois pega solo mole. Isso é um perigo, né? Isso são depósitos da transcorrência cananeia. E depois, grande parte aqui de Blumenau, de Gaspar, Ilhota, Itajaí, é a transcorrência Santos. Daí nós temos, o mar esteve a 5 metros do que está hoje. Tanto que na região da Bung, ali em Gaspar, muitos anos atrás, a gente foi chamado para fazer um poço. E a gente pegou água do mar. O poço com uma vazão elevadíssima. Depois um outro poço de gasolina fez, também pegou água do mar. Em Navegantes, alguns poços pegam água do mar. Água salobra? Que ficou água... armazenada, que ficou ali, né? O mar recuou e ficou ali. Depois veio outros sedimentos do rio Itajaí e cobriram aquilo ali. Que legal. Daí do rio Itajaí, cobriu o ambiente marinho. E o que acontece? A água do mar, o poço com uma elevada, um poço tubular de 100, 120 metros, com elevada vazão, mas a água não tem como usar. E foram abandonados esses poços. Né? Vai usar água salobra. E ali na região de Gaspar, a gente pega as praias marinhas ali, ó. Dá para ver aquelas... Isso aqui? Isso, são praias que o mar esteve ali, certo? Então... Por causa dessa diferença de cota, de 12, 10... ali da cota 5 é a última transgressão que nós tivemos. É a transgressão Santos. Então, isso são particularidades dentro da investigação para solos moles que tu precisa mais ou menos conhecer. Daí tu pega areia ali na região da polícia militar, ali em Gaspar. Pega até concha, às vezes, perfurando. Concha, tem concheiros lá. Aí tu vai pensar, puxa, mas exatamente. Concha aqui, e o mar esteve Gaspar... ali. É nessa faixa ali da Bung, do Poço Testone ali. É aquela região ali para baixo, teve praias. Nós tivemos praias. Os índios tomavam, os índios, os primitivos, eles provavelmente tomavam banho ali. O mar ali, praia era ali. Gerson, tá dando 1 hora aqui da nossa conversa. Eu vou fazer uma breve pausa. Eu preciso fazer para a segunda etapa da nossa conversa com o geólogo Gerson Ricardo Miller. Vamos abordar agora os parâmetros regionais de resistenciamento. Como é que ele fazia para no seu início ali das análises de estabilidade de talude, como é que ele fazia para adotar os melhores parâmetros de resistência ao cisalhamento, o que ele utilizava, já que não dispunha de forma tão fácil assim de tecnologias de ensaios de laboratório, Gerson. Como é que era feito? Quais são os gráficos? O que era importante ser analisado? Era mais ou menos na enxada, né? Era mais ou menos na enxada. Mas com muito cuidado, né? Claro. Então, eu trouxe assim alguns gráficos básicos, né? Esse gráfico de Scheidegger, ele te dá várias informações, né? O Pedro consegue diminuir ele para ele aparecer todo a base? Isso. Aí ficou maravilhoso, sim, legal. Ficou perfeito.
E daí, então, ele te dá massa específica seca, umidade. Então, porque a umidade, o speed, tu conseguia fazer, né? O speed em campo, né? O Em teste campo, de umidade. alguns ensaios, assim, tu conseguia. Logicamente superficiais, né? Sim. Muitas vezes a amostragem superficial ela não é representativa até o impenetrável, né? Mas esse gráfico aí, ele te dá porosidade, te dá índice de vazios. Eu sempre usei bastante ele, certo? E ele ajuda bastante, né? Então, assim, quando tem o laboratório, tu sempre vai em cima do Scheid para ver, né? Se tá coerente. A tua informação de campo, a informação do Scheid, desse gráfico e o laboratório. Então, tu trabalha e daí tu vai compor os teus parâmetros, né? Eu acho que tem um antes ou tem um... Depois, eu acho. O gráfico do SPT. Isso eu também usei bastante, tabela de pressões básicas, que estava na NBR 6122, ela foi tirada. Ela não usa, mas eu uso... A 6122, né? A 6122, hoje ela não está mais, a tabela 4, que ela te dá para fundações e coisas, né, para carregamentos. Eu acho que Pedro, lá em cima, antes daqueles, tem... Não, então é para baixo, vamos ver. Passa esse, tinha aquele... Não, pode passar, esse passa, esse aí. Esse é muito interessante, que eu também usei bastante. Se puder desampliar um pouco, Pedro, mesmo que ele seja na verdade. Isso. Aí, ficou perfeito. Aqui desse lado nós temos parâmetros de coesão. Coesão para solos finos, para areia, né? Atrito. Aqui nós temos uma porção de areia, aqui de argila. Exatamente. Então a gente trabalha de dois lados. Né? Aqui é o SPT e a resistência de ponta. Aqui é o índice NSPT, né? Isso, o 2, por exemplo, de 2 para baixo. Vai resistência de ponta com menor correlação do ensaio CPT. Esse aqui? Sim, é muito o SPT legal. Com o CPT. A compatibilização dos dois. São tabelas mundiais que sempre fizeram. Eu tive a oportunidade ali em Gaspar, na Maersk, em Itajaí, eles fizeram o SPT e o CPT. Um do lado do outro. Um do lado do outro. Então, para mim, isso naquela época, para você, para mim, foi aquilo ali foi assim, ó, meu Deus, eu tô... E daí logo recebesse relatórios e viesse aqui na hora. Então, falei, opa, tá batendo. Tá batendo. Isso aí mesmo. Legal. Então, daí tu começa um N2, um N1 para 100, um N1 para 50, daí tu começa a buscar informações. E era através disso, claro, outros gráficos, outras tabelas, mas esse aqui é um exemplo de uma estimativa para estimar coesão, por exemplo. Coesão, ângulo de atrito. E a gente trabalhava desse. Logicamente que em cima disso tu botava, como não tinha laboratório, tu botava um coeficiente de segurança. Um fator de segurança muito freio alto, de mão né? puxado, Freio de mão puxado. É aquela questão que a gente tratou no início da nossa conversa. O que vai derrubar o talude dificilmente para um profissional que tem prudência no que está fazendo não é o ângulo de atrito, a coesão. Pode até ser, mas normalmente quando esse profissional está inseguro, ele vai de forma muito cautelosa na adoção desses parâmetros de resistência e cisalhamento. Tu pode fragilizar o cálculo do FS e tu também pode maximizar o FS. E esse equilíbrio é difícil de buscar. Será que ele está representando a realidade? Não esse equilíbrio é muito importante. Não é o programa que te dá a resposta. Não. Tu que solicita pelos parâmetros, que é ele que vai te dar aquilo que tu alimentou. Justamente. Podemos passar mais uma, acho que tem mais uma ainda que é... aquela norma de estabilidade de talude, né? Que a gente fala bastante, 11.682. A 11.682, né? A 11.682. Como é que funciona a dinâmica de análise de estabilidade de talude conforme a 11.682? Para cada perfil de análise, ela recomenda ou ela determina no mínimo 3 ensaios de sondagem. Ela não especifica se é uma sondagem SPT, se é uma sondagem atrado, que tipo de sondagem que é, porque às vezes existe a dificuldade de montar o equipamento em um determinado ponto, por isso que ela deixa de forma, na minha opinião, ela deixa de forma mais abrangente, podendo aplicar uma sondagem atrado, que é muito mais fácil você acessar apenas com um trado em um operador, do que tu armar um conjunto de SPT ali que vai pesar quase 500 toneladas. Lá em cima é muito difícil. Segundo ponto que essa NBR ela preconiza é os parâmetros de resistência ao cisalhamento. Como é que a gente pode obter eles? Ela diz, né, para cada camada de solo, ela pede uma série no mínimo 3 pontos de amostragem com a realização de ensaios de cisalhamento direto. E esse ensaio de cisalhamento direto, Gerson, a gente pode trabalhar com ele de duas formas. Na forma de umidade natural e na forma de umidade de saturação total, que você vai utilizar
a caixa do cisalhamento direto completamente cheia de água. E qual que é a diferença de trabalhar com esses dois tipos de ensaio? Você trabalha de forma mista? Você trabalha só utilizando a umidade natural? Como que é o teu entendimento em relação Eu, pessoalmente, gosto muito de trabalhar com a umidade natural, porque nós já estamos no ramo da umidade, né? Já estamos no ramo úmido aqui. Isso, cada profissional tem o seu perfil, né? A sua maneira de interpretar. Eu, pessoalmente, gosto de trabalhar na natural, né? Porque o campo já está, nós trabalhamos no ramo da umidade, né? Na nossa região. O que melhor representa. Nós trabalhamos no ramo da umidade, nós sempre estamos com solo úmido, principalmente se tiver vegetação ainda, né? Então, aquela umidade ali, né? Tu não vai variar muito. Lógico que terrenos que estão sem vegetação de proteção, a evapotranspiração é bastante grande. Então, daí é bom que tu coloque um pouquinho de umidade. Cada caso é um caso, né, Ângelo? Cada caso é um caso. Podemos passar. Esse aqui também usava bastante. O N do SPT, essas correlações, né? Essas correlações aí, a gente trabalhava. Se der para aumentar um pouquinho o quadradinho ali para destacar. O que a gente tem ali? A gente tem tu tipo pega de o solo. N, né? Olha lá, o QC. O K vezes o N, né? O K é esse valor aqui, né? Os valores, esse K tu multiplica, é um índice, né? Ele vai te dar o RP ou o QC, não. É o K, que é esse aqui, vezes o N do SPT. Que é QC. E o K é te dado daí tu tem que transformar ali, né? Para os últimos 30, ó. Então, eu trabalhei muito com isso aí, né? Essa tabela é quase que aquela tabela do SPT vezes o RP. É a mesma coisa. Isso só que tem tabelado agora aqui. Isso aqui eu usei muito, bastante, né? Porque basicamente o que se tinha era o SPT. Né? Então tu tinha que trabalhar com o que tinha na mão. Com o que tinha na mão. Aquele tempo então, era assim. Disponível o SPT. Você trabalhou muito com correlação. Correlação. Isso aqui é a correlação, né? Isso é correlação. A gente entendeu o que tem no solo, o que o solo, da onde que ele é, qual que é a composição ali granulométrica. Exatamente. Se ele tem mais argila, se ele tem mais material grosseiro. E a trabalhar com correlação. Naquela época, se aplicava muito bem, de forma... o SPT é aquela coisa, ela é aquela intercalação. Por exemplo, já falamos, né? Eu vou bater de 1,45, eu bato o índice. 1 para 100. Às vezes já passa dos 45 até. Depois tu lava. Aquilo que tu lavou tem que ter muito controle aqui no sedimentação que vem na sondagem, no material lavado. Mas como é material muito fino, às vezes não vem nada quase. Né? Então, assim, é muito... Para solo mole, o SPT ele é muito frágil, muito limitado. Né? Se tu puder, o ideal hoje, como os preços estão começando a ficar mais acessíveis, né? Então, justamente, essa questão do preço hoje, tu acha que justifica o profissional não solicitar, o profissional que vai realizar uma análise de estabilidade de talude, tu acha que justifica, na sua opinião, ele trabalhar apenas com correlação? Ou ele deve seguir a norma, deve fazer pelo menos 1, 2, ou seguir a bateria de ensaios conforme a 11682, visto que não é algo fora do aplicável o ensaio de cisalhamento direto, por exemplo. Hoje ele não está com um valor tão alto assim do que era antigamente e vinculado à tecnologia OnTech, ele tem uma precisão assim muito boa. Não é mais pegar a prancheta e ir anotando os resultados, gira a manivela, olha o cronômetro. Não é mais, hoje em dia, é captação via pendrive, importa os dados. E na minha opinião, Ângelo, não se justifica mais não trabalhar com ensaios de laboratório. O problema do SPT, muitas vezes, é a questão do acesso. Sim, o SPT. Mas o corte elevado, tu botar o SPT lá em cima, olha... Mas pelo menos faz um trado, já que se é impossível, pelo menos, ou contrata um equipamento. Muitas vezes suporte, tu consegue né? entrar por uma estrada com a carreta, né? Sim. Com o CPTU, o CPT, ele tem a carreta. Mas, assim, cada caso é um caso, né? Precisa ser... O custo-benefício precisa ser analisado, né? Mas aí o cliente, sempre a questão do cliente... mas o cliente não quer pagar o SPT, o cliente não quer pagar... Nem o SPT não vai querer pagar nem o laboratório de solos.
mas beleza, se tu estás dando opção para o teu cliente não Sim. investir em laboratório de solos, primeiro que ele não sabe que Sim. não dá para trabalhar sem. É você, profissional, que está expondo essa possibilidade. Perfeito. Uma vez que você não expõe essa possibilidade, você praticamente força você e seu cliente a seguir a norma, que eu acho que é o certo. Pelo menos um ensaio tem que fazer. Pelo menos um. Hoje, né? Pelo menos, já que existe a oferta do mercado com ensaios e o preço não está alto, eu acho que pelo menos um ensaio, ou preferencialmente seguir a norma, tem que fazer. A gente está em outros tempos. As correlações trabalharam muito bem, trabalham até hoje de forma muito satisfatória, só que contando agora com tecnologia e com o mercado oferecendo isso de forma fácil como solução, não tem por que não fazer, porque o teu cliente ele está construindo, ele tem dinheiro. Sim. E se ele vai economizar com você, que é a questão de segurança, ele vai investir isso em algo que ele pode substituir no futuro, um porcelanato, um móvel sob medida, isso é facilmente substituído. Uma qualidade de pintura, ele substitui isso de forma fácil no futuro. Agora, um talude instável, a montante, o ajusante da obra dele, aí não é tão fácil de resolver. A gente sabe quanto custa... Às vezes nem tem acesso, né? Para te resolver com o terraplanagem. A gente sabe quanto custa estabilizar um talude, né? Daí tu construiu no pé do talude, daí tu não tem mais nem acesso com máquina. Não tem mais nem acesso. A obra vai sair caríssima, tu vai ter que fazer acesso pelo topo, mas é por aí. Justamente. Agora vamos entrar na relação ali, teste solo on-tech. Se quiseres conduzir, Gerson, a partir daquelas 3 questões ali, fica à vontade. O que eu digo, assim, com toda a sinceridade, eu fico muito feliz quando eu vejo jovens, que nem tu e teu irmão, né? Logicamente... O Capo é o teu pai, né? Sim, quem começou tudo, e a gente tem que ser... E vocês estão puxando isso. E a OnTech, que eu sei que também são um empreendedor, o engenheiro Barbieri, né? Barbieri, né? É um empreendedor, isso é fantástico, sabe? Jovens atrás de respostas, de tecnologias, isso é muito bom. Que hoje a juventude ela está assim, um pouquinho dispersiva. Sim. Com relação ao mercado, ao momento, né, de criar tecnologias. Existe uma geração muito esperta, assim, que eu digo esperta, que é atenta, que está atenta ao futuro, das necessidades, e outra geração não está levando muito em conta isso. Então, o empreendedorismo da OnTech e de vocês assim, eu me sinto assim feliz, sabe? É aquilo que eu digo. Pena que eu já estou no fim de carreira e eu não vou aproveitar tudo isso, sabe? É verdade. Eu estou me aproveitando bastante. Tem muitos quilômetros ainda. A instrumentação de campo que vocês estão disponibilizando, eu consigo entender bem e consigo acompanhar. Agora, os softwares cada vez mais avançados, eu não consigo avançar mais. A gente, na idade, né? Uhum. Então eu tenho que fazer um exercício, tenho que pedalar, tenho que subir uma ladeira. Para mim, os softwares que eu tenho são os ainda aqueles convencionais, né? Mas eu acredito naquilo porque eles nunca me traíram, né? Os softwares mais avançados, MEF e questões, outros modelos matemáticos. Volta para aquela questão, como é que você começou ali na análise de estabilidade de talude? Como é que conseguiu acesso àquele cartucho? Como é que funcionava isso? O primeiro programa que eu comprei, lá foi em 99, foi do professor Cláudio Ridente, da USP, né? Do IPT, Uhum. do IPT de São Paulo. Eu comprei um disquetezinho, assim, né? Então, aquilo, ele tinha um programa que eu tenho até hoje. Ele era o Stab 1. O Stab 1. E usei bastante. Depois veio o em disquete, o Stab 2. E você desenhava o perfil no próprio... Sim, eu alimentava ele, fazia o perfil, nível freático, coesão, colocava as camadas, sim, nível freático. Sim, pressão neutra. Eu alimentava bem, ele gerava gráficos, e ali, as lamelas, eu adorava ele. Bishop simplificado, né? E depois eu passei para um outro software de tecnologia mais avançada, né? Dos disponíveis hoje, que também eu gosto bastante. Qual que é o É o GEL5. Muito bacana. Eu gosto muito dele. Existem modelos mais atualizados, mas assim, eu consigo ler
Mas os parâmetros são muito... Tu usa parâmetros muito restritos, coesão de atrito, nível freático. E nos outros, tu usa o modo de elasticidade, coeficiente de Poisson. Mas eu gosto de trabalhar naquilo que eu consigo ver. Justamente. No próprio o melhor CPT. software É aquele que você consegue eu consigo visualizar e trabalhar, o que mais se adequa para você. Eu trabalho hoje com o slope da GeoStru. Sim, eu já vi muito bacana. Teus cálculos de estabilidade, né? E vamos voltar para a questão, Gerson, do início da teste solo com a OnTech, que a gente adquiriu o nosso equipamento de desalhamento direto. Primeira coisa, quando eu estava negociando com a OnTech, liguei para o Gerson e perguntei: Gerson, tô querendo comprar um equipamento de cisalhamento direto, o que você acha? Ele, na hora, falou: fantástico, eu admiro assim, o que vocês estão fazendo. E a gente começou com o equipamento de cisalhamento direto e aquela dúvida, né? Nossa, a gente vinha de uma cultura de fazer sondagem SPT e colocar algo novo sempre causa uma insegurança, né? Então a gente colocou ali em outubro de 2022 o nosso equipamento de cisalhamento direto. Até entendemos a dinâmica do ensaio, né? Bem tranquilo. E a necessidade da gente comprar o equipamento da OnTech, desse cisalhamento direto, foi para justamente atender as nossas demandas de estabilidade de talude. Porque a gente tinha aqui no mercado regional profissionais que oferecem esse tipo de serviço, mas assim, eu penso que nada como você mesmo fazer o seu próprio ensaio para entender a dinâmica, até para entender melhor o ensaio, o que acontece, o que dá para levar como verdade, o que não dá. E trabalhar com o OnTech, a gente decidiu optar por conta. Primeira coisa, os equipamentos da OnTech, eles são maravilhosos, né? Você olha, ele já enche os olhos, né? Você já olha aquilo. Eu vi no laboratório de vocês. É impressionante, assim. Todo dia que eu entro no laboratório, eu olho, que beleza de equipamento. É verdade. Que eu sinto essa mesma... É um sentimento que toda vez... Eu não me acostumo. Eu acho... eu tenho essa mesma percepção. Eu acho fora de série, assim, ter ali disponível no laboratório 2 equipamentos OnTech. Eu acho muito legal. E o mais bacana que a gente optou é por ser confiável, preciso, facilidade na importação desses dados. É tudo via pendrive, vem num arquivo Excel. Eles auxiliam na questão da elaboração do relatório, né, ofertando as planilhas assim padrão deles. Daqui a pouco cada empresa adapta para a sua necessidade. E isso foi muito legal, que a gente começou com o cisalhamento direto. Nós temos hoje 1 ano e 3 meses de cisalhamento, mais de 500 cofres de prova rompidos. E é uma máquina assim... Nossa, 500 é bastante coisa, mas ela é uma máquina para uso industrial. Ela é para rodar 24/7, né, que o Barbieri fala. São 24 horas, 7 dias por semana. Conta com tecnologia VEG. Baixa manutenção e a replicabilidade dos resultados é muito alta. Por conta da precisão. Sim. E, claro, essa replicabilidade ela sempre conta também com a expertise de quem está preparando a amostra. Sim. É uma etapa muito importante a preparação da amostra. Com certeza. Ela representar, de fato, o que é o solo. Então, essa questão de preparação de amostra é algo muito importante. E o que nos levou a adquirir o segundo equipamento OnTech, que foi o triaxial, que é algo que eu nunca pensei que seria acessível para mim. Eu pensava, não, isso é coisa de universidade. Sim. Mas é com muito orgulho que a gente tem dispõe do equipamento de ensaio triaxial, tanto estático quanto dinâmico, para fazer modos de resiliência, deformação permanente, que é o novo método Medina aí, de dimensionamento de pavimentos, né? Que é algo que vai entrar nos próximos anos, não tem como o mercado fugir disso, e o CBR vai acabar. Mentira, não vai acabar, o CBR nunca vai acabar. Porque o CBR é algo muito bacana que você consegue... É algo que já foi muito usado, você consegue provar ele em campo, né? Já o modo de resiliência e deformação permanente, não. Você não tem como provar aquilo em campo. Então, a aplicação do CBR, por ser um ensaio menos complexo, ele é muito mais fácil para o profissional aplicar. Mas assim, o que levou a gente a comprar o segundo equipamento OnTech
foi a aceitação da marca no mercado. Então, a OnTech ela fornece equipamentos para empresas que trabalham nos mais elevados níveis de exigência, como o mercado de mineração, por exemplo, Vale do Rio Doce, ela é muito bem aceita dentro dessas grandes empresas. O suporte técnico da equipe da OnTech é muito bacana, então qualquer coisa que você precisa, eles estão à disposição assim, de forma muito tranquila, assim, tirando dúvidas. Se precisar fazer videochamada, eles vão estar disponíveis. E precisando... Assim, outra coisa que é bastante importante é adquirir as peças de reposição caso aconteça tem a garantia do produto, claro, mas se acontecer alguma falha em algum dos dispositivos, você facilmente vai conseguir achar numa loja de eletrônica, numa loja de conexões ali, que é o caso do triaxial. Você vai conseguir achar o dispositivo, porque é tudo fácil de achar, e você mesmo consegue substituir. Não vai precisar vir um profissional da OnTech lá de Rio Grande do Sul, você vai ter que pagar a mobilização dele, só para ele olhar o que está acontecendo. Então, não é mais como antigamente, ou como algumas empresas que desenvolvem equipamentos para laboratório trabalham. Então, é de uma forma muito mais inteligente, muito mais focada no cliente e em gerar solução. Por exemplo, tem algum problema, não precisa um profissional vir. A gente consegue resolver ou numa videochamada, que eles vão estar à disposição. Em últimos casos, vai ter que solucionar vindo, né? Não tem como. Mas, assim, até hoje, nunca tivemos problema. E eu acredito que são equipamentos de excelente qualidade, que, assim, dificilmente vai acontecer problema. São equipamentos, assim, para a vida. Assim, cuidando, vai ter. O outro ponto da OnTech, o que levou a gente a comprar o segundo equipamento, que foi o ensaio triaxial, foi a questão do treinamento, porque a gente sabe que o ensaio triaxial é um ensaio bem complexo, principalmente o ensaio estático, né? Um ensaio complexo. E a OnTech ofereceu 3 dias de treinamento com a equipe, um responsável pela parte técnica do equipamento, de funcionalidade, e eles ofereceram um equipamento in loco, né? Eles vieram até a teste solo, e um outro doutor em geotecnia para explicar a dinâmica do ensaio. Isso foi bem importante. Então, eles vieram até a nossa sede, o doutor Eduardo, né, doutor em geotecnia, e o engenheiro Kevin, da OnTech. Eles passaram 3 dias conosco fazendo o treinamento do dinâmico, do estático, e assim foi muito bacana. Foram 3 dias muito intensos, de muito aprendizado, que eu vou levar assim para o resto da vida. No último dia a gente teve que passar por uma descompressão, valeu a pena, foi um happy hour ali, muito bacana, o pessoal. Um abraço para todos. É muito importante entender, né, o que esse processo em campo e levar para o laboratório, né? Sim. Levar para o laboratório, que aquela amostra ela tem o mesmo comportamento de percolação, por exemplo, que seria em campo, né? Então, tem que conhecer bastante o laboratório, né? Como você conhece, eu já vi, tu já me mandasse tantas respostas que eu te peço e me enche de informações. Então, isso é muito importante, o que a OnTech faz, né? Sim. Os profissionais que dão as... E a gente é muito feliz de ser, até só ser uma parceira da OnTech, e a gente leva isso com muito orgulho aí e a gente assim, passa para frente sem guardar nenhuma informação. A empresa é muito boa e vale muito a pena adquirir os equipamentos, sem sombra de dúvidas, Gerson. Então, vamos voltar agora para nossa conversa. Onde a gente parou, Gerson, me ajuda. Será que a gente estava na análise de estabilidade de talude no início? Acho que a gente já conversou, né, sobre os parâmetros de resistência ao cisalhamento, como é que eram obtidos. Agora vamos entrar nas questões práticas. Vamos para a obra, Gerson. Vamos para a obra. Vamos para os casos marcantes da vida profissional. Gerson separou alguns casos aqui aquelas que fotos, a gente pode ilustrar. Daí o Pedro consegue... Não dá para desvirar, Pedro? Nem que não exponha ele. Aí... Isso aí é a estaca 13 na Via Expressa, essa Via Expressa que todo mundo... A BR está logo adiante ali, né?
Aham. Essa é a estaca. Isso aí, olha as árvores lá, ó, o movimento Gerson, planar. só antes disso, você atuou em todas essas obras aqui que a gente vai mostrar junto à Secretaria de Obras de Blumenau. Qual que era o seu cargo ali? Como é que... Eu era geólogo de carreira, Geólogo né? de carreira De dentro carreira. da Secretaria de Exatamente. Obras. Ó, aqui lá em cima, né? Lá Aqui embaixo, uma trinca de tração. uma trinca. Exatamente. Mas aí o controle desse movimento, ele é planar. Ele é planar. Dá para ver bem. Aqui levantou, né? Vamos adiante assim que dá para ver depois. Como é que você olhando ali aquela imagem... Ah, dá para ver aqui, quer ver? Vamos Mostra passando pra adiante. Isso, Pedro. Mais um pouquinho. Olha ali, ó. Dá para Planar. ver o movimento, parte da frente deslocando, um plano. Depois tem outras seções também que demonstra bem isso aí. Planar significa que Olha não... ali, ó. Olha ali, ó. Olha ali. Ela é rente, né? Ela é reta já. Ela é um plano. Ela é um plano. Ali dá para ver bem, ó, assim, ó, certo? É um plano. E esse movimento acontece na interseção Ao longo, de camadas. o que solo é o acontece? mesmo e dentro desse solo tu tem um plano. E a parte de cima plano se de movimenta. fratura. Um plano de fratura. Muito Oculto, esclarecido. que tu só reativa ele quando tu tirar uma massa de solo. Quando você... Ou seja, quando a terraplanagem tirou ali na frente para fazer a seção da via, aquela parte ela sofreu o desconfinamento e ela... Um alívio de tensão, né, alívio Gerson? de tensão. O alívio de tensão ocorre sempre. Normalmente ele é imperceptível. Às vezes tu faz um corte, tem uma casa lá em cima, ela dá uma trinquinha. Porque o solo ele trabalha o alívio de tensão, né? Isso dá para discutir um bom tempo sobre essa questão de alívio de tensão. Podemos ir passando. Olha ali o plano, olha lá o plano, ó. Dá para ver bem direitinho. Aqui é solo, Gerson? É solo. Mesma coisa. Nossa, aqui dá para ver Dá de para ver forma bem perfeita. o plano. Aqui, ó, aqui tem outro planinho assim, ó. Que o plano quando se desloca, É ele gera difícil de ver, Gerson. queima, né? Isso aqui é difícil de olhar. Exato. Antes da obra é muito difícil tu ver. Como nós já tínhamos tido essa estaca 13, né? Na estaca 56 nós já tínhamos tido também. Então a gente já, quando começou a movimentar, a gente já sabia que era um movimento, né? Uhum. Mais um pouquinho, Pedro. Aí em cima, né? Agora já é no... É uma movimentação planar aqui que tá para acontecer. Também. Exatamente. Olha aqui, ó, tem um plano aqui, outro plano junto lá. Olha só o movimento. Ali o plano, ó. Ali está ele, aquele preto ali. Nossa. Isso. E pegando apenas esse material para analisar, é difícil... Se tu fizer uma sondagem ali, se tu fizer um ensaio de laboratório, ele vai dar os melhores parâmetros possíveis. Justamente, ele vai Porque dar bons não parâmetros. é questão de ruptura, não é falta de coesão agriatrito. O N do SPT vai dar elevadíssimo, se fizer um CPT vai dar elevadíssimo. O problema é que ele se movimenta ao longo de descontinuidades, onde ele, quando tirou a terraplanagem, tirou aquele confinamento que tu tinha, fez um corte aqui, ele aliviou e ele se movimentou bastante. É um movimento de quase 30 centímetros ali. É bastante, nossa. Né? No plano quase horizontal, né? E assim, apenas olhando esse material, sem ter o Gerson narrando, é difícil de entender, nossa, isso ali é um plano, agora que o Gerson narrando fica muito mais fácil de... Sim. Fica óbvio, né? Olha é só. um plano. Tá aí o plano. É a 470 ainda aqui, Gerson? Essa é na mesma estaca lá ainda. Agora, depois tem outro arquivo que já é de outro, né? Podemos passar para o outro arquivo. Vamos para o próximo caso. É uma outra obra, daí tem ali o plano, ó. Dá para ver ele ali. Planinho. Essa é uma obra aqui, na região central, que também ela foi feita, era um talude, foi cortado na vertical e lá está o plano. Ó. Aqui nesse local nós tínhamos a mesma obra de contenção. Mesma coisa. Essa grelha ancorada, ela continuava aqui. Atirantado, né? Né? Até dá para ver os tirantes. E aqui, ó, aqui tem um flanco, ó, ele entra assim, ó, e lá está o plano de ruptura. Os tirantes, eles estouraram tudo. Nossa! Estouraram tudo. Podemos passar, Pedro? Olha, aí é uma outra... Aqui o plano, ó. Um outro ângulo, né? Essa cunha toda veio abaixo, rompeu toda E aí, acha isso através do difícil. laboratório? Tu não perde água, nesse caso não perdeu água, aí tá outras...
Não teve nenhum acidente com vida, mas se tivesse fazendo o plano ali, se tivesse ancorando ela e fazendo as caixas, enchendo as caixas de concreto para a grelha ancorada, aqui é concreto projetado. Aí não teve problema, né? Isso aí projetaram concreto ou deixaram no solo natural? Projetaram concreto aqui? Ali tem um jateamento de concreto só, né? mas o solo está por... Aqui já dá para ver ele, né? É quase uma alteração. Aí é a mesma coisa, né? Isso foi na região central de Blumenau, né? E essa solução de contenção, quem que... Aí é para botar tirante, ó. Uma máquina de tirante. Quem é que projetou isso, Gerson? Foi uma empresa de São Paulo. Uma empresa de São Paulo, legal. Foi uma empresa de São Paulo, uma empresa bem conceituada. Eu fui chamado como perito. Mas não teve erros de cálculo aí. Não teve? Não, porque o plano ele não tinha sido visualizado na sondagem. Aquela velha história. Lá pelo início, meados da década de 90, não se tinha esse conhecimento da estrutural. O único caso que tinha era lá na BR-470, de uma outra empresa que fez aquela que eu te contei. E essa não tinha. Então eles fizeram toda a instrumentação, o SPT, foi feito. Não perdeu água, nada. Então, até isso teve demanda judicial e coisa, mas não existia. Isso aí já é 2008, né? Você fez uma anotação. Isso já é 2008. E aqui também são rupturas planares? Aí é planar também. Planar ali também. Sim. Na Ingoering, ali, se você entrar, vai ver pelo lado direito, ele está rompendo os planos ali, né? Sim, e daí vem toda aquela lama para baixo. Vem toda a lama para baixo. Isso foi 2008. Pena que as fotos já são escaneadas, sabe? Mas eu tenho elas melhores, assim, né? Numa outra oportunidade, se precisar, eu tenho elas bem nítidas, assim, né? Vamos passar para outra? Para outra obra? Vamos para outro caso. Esse caso número 4 agora. Essa aí é lá na estaca 56. Podemos passar, Pedro, por favor? Aí é o plano, ó. O plano se movimentando, ele vindo. A parte de cima, assim, aí dá para ver. Ali tem uns 5, tu botar a mão, tem uns 5 centímetros ali. E é tudo solo residual. Aí se tu fizer a sondagem SPT... Não acusa nada. Não acusa nada. Tu vai dizer, pô, isso mas é o isso perigo. Aqui é um perigo. É um perigo. E esses planos ocultos são perigosos. E eles estão uma frequência, assim, tem uma frequência bem... E eles têm essa frequência apenas aqui na nossa região ou no Brasil? Não, eu em Rodeio também fui chamado um caso. No Brasil eu não sei, mas eu encontrei em Rodeio. Em Rodeio, depois a maioria aqui em Blumenau, por causa da tectônica do Rio Itajaí, né? Podemos passar? Acho que tem mais uma obra ainda, né? Mas tem muito mais foto. Isso dá para discutir uma hora tranquilo sobre isso aí. Olha, lá em cima, né? No topo do platô. Essa casa rachou toda, não existe mais. Tem mais uma, eu acho. Aí dá para ver bem o plano, ó. Pode ver que a máquina escava ali com dificuldade. Aí o plano, olha o avanço dele. Ele se desprende, né? Ele se desprende em cima do plano de fratura. Podemos ir passando. Acho que vai ter mais uma aí. Aí já é a obra de execução da contenção, né? O gabião. Foi colocada estaca W200 para ancorar a placa. As placas tinham que passar pelo segmento, o segmento movimentado e tinha que ancorar ela na parte de baixo. Aí, ó. Foi botada estaca metálica W200. E isso traz uma estabilidade. Ele trancou, ele travou. E o gabião ainda para reforçar, né? Aí as estacas cravadas, né? Ali. Então é uma boa solução para de contenção. Olha aí as estacas na base dele. Ele foi todo ancorado. Tem uma estaca no pé, outra no meio do talude, tem várias linhas. E a cravação dessas estacas é para esforços horizontais ali daquela ruptura, para conter o horizontal e o movimento também, né? Planar. Movimento que ele também trava. Uma vez que tu estaqueia, aquela massa de solo, maciço de solo, não mergulha. Não movimenta mais. Aí estão elas, né? É W200 estaca da Gerdau, né? Pena que as imagens não estão boas, né? Mas assim, para início estão boas. Se alguém tiver interesse, a gente pode repassar com mais detalhe depois. Qualquer coisa depois a gente coloca
uma tela cheia. Eu tenho elas no tempo da foto ainda. Era tempo de foto, né? Revelada. Aí já está, olha, já está com a terraplanagem feita. Aí uma casa caiu lá em cima, desmontou, caiu que nem como fosse um pela baralho. estabilidade do talude jusante. Ela vai lá em cima, ela entrou quase 100 metros lá para cima. Nossa, a cunha, né? Violenta. Deu para mapear bem ela, porque ela aparecia lá em cima, né? Deu para acompanhar. Deu 1h30 agora. Temos mais meia hora. Podemos passar para outra? Acho que tem mais uma. Outro arquivo. Aí a nova Fritz. Olha só. Eu acho que a gente consegue rotacionar aqui nesse PDF, já que ele não está em tela cheia, ele vai aceitar. Aí a nova Fritz. Hoje está recuperada. Olha só o estrago. Também uma cunha planar. Lá no cantinho, aquele lá é o Wellington. Era um engenheiro da secretaria que já faleceu. Uma pessoa muito competente. E essa cunha vai lá atrás do terreno. Olha só o estrago. Pode passar, Pedro, para ver o estrago. Olha só. Nossa, violento. Que coisa, né? Isso 2008. Tudo 2008. Muita gente não sabe, né? Muitos engenheiros também não sabem. Por isso que eu procuro divulgar para eles verem o tamanho e verem que da encrenca. Que né? Acontece, né? Exatamente. Olha aqui o plano de fratura. Ó. Isso aqui é um plano. Ela vai embora e aqui embaixo está a rua. Olha aí. Que coisa, né? São imagens chocantes. É impressionante assim o estrago de 2008. Olha o tamanho da movimentação. Isso aqui estava tudo no mesmo nível, né? Sim, estava tudo isso aqui, tudo no mesmo nível. É um corte, né? Ó, olha ali. Elevou aí seus 30, 40 centímetros, né? Vamos lá para outra? Essa eu acho que nós já tínhamos passado. Essa nós já passamos, que é a número 6. Acho que tem mais uma ainda. Tem mais uma, que é aquele posto de gasolina na rua Francisco Valde, lá, que também é Elia planar. Esse. Olha só o estrago. Isso levantou tudo, né? A movimentação está atrás. Vem lá de trás. Né? Veio por baixo, levantou a rua um pouco aqui. Olha o estrago que fez. Olha lá, ó. Lá está a cunha, ó. E era um plano oculto. Coisa, né? Também oculto. Elas sempre estão... As grandes terraplanagens, elas têm pequenos cortes de 2 metros, coisa não mexe. Agora, grandes, aí foi feita uma terraplanagem gigantesca, né? Para gerar espaço para o empreendimento ali. Não sobrou nada. Hoje não tem mais nada, ela foi tudo demolido, né? Infelizmente. Foi uma tragédia mesmo, né? Como levantou, né, Gerson? Enfim, esses são, sim, alguns exemplos, né? Tem mais uma dezena. Sim. E então, você ia acontecer, você ia registrando, né? Por meio de fotos. E a solução, Gerson, dessas... Essa ficou abandonada. Isso quando não era pública, era particular, né? Sim. O que é público a gente resolveu. Aquele da Via Expressa ali, que tem aquelas estacas metálicas, aquilo ali tinha que restaurar a via. Então, mas questões dentro de terreno interno a propriedades, o município ele não pode intervir, né? Sim. Isso é particular, né? Então, mais alguma experiência que tu tens para relatar dentro da Secretaria de Obras ou Defesa Civil? Não trabalhasse diretamente na Defesa Civil, né? Não, eu atendia eles. Atendia... Em 2008, a Defesa Civil existia, mas não a Diretoria de Geologia, né? Então, naquela época eu era... surgiu em 2008? A Diretoria de Geologia, que está inserida na Defesa Civil... A Defesa Civil já era muito experiente, né? Sempre teve uma experiência, uma expertise muito grande por causa das enchentes. E a Diretoria de Geologia hoje, ela foi criada em 2009, no início de 2009.
Após o evento. Após o evento. Daí, naquela ocasião, eu era o único geólogo. E daí, naquela ocasião, o secretário de planejamento, que era o Valfredo, chamou eu e o meu secretário, que era o Éder, e perguntou: Gerson, tu quer trabalhar? Nós vamos gerar uma secretaria. Você quer trabalhar? Daí naquela ocasião, eu optei por ficar na secretaria, fazendo obras. Porque eu sempre tive uma intriga, assim, uma intriga não, que eu, como ser humano, eu ia vendo essas desgraças, toda essa desgraceira que aconteceu, e eu via aquelas pessoas, as famílias destruídas, pelo menos materialmente, né? E eu pensava assim, meu Deus, né? Eu vou para minha casa com todo o conforto, durmo com todo o conforto, e então eu preferi fazer a obra de reconstrução do que fazer o diagnóstico. Daí foi criado... Atuar na solução. Atuar na solução, para resolver a questão pública, né? Que eu me sentia mais... talvez por egoísmo, né? Eu sei que eu seria útil na secretaria, pela experiência também, pelo tempo de atuação em Blumenau, mas eu preferi ficar fazendo obras, para mim não ver aquela questão sob o ponto de vista social. Porque eu via muita coisa particular e eu dizia assim, mas não vai ter como resolver isso aí. O serviço público não vai chegar aí. Isso é obra particular. Algumas foram resolvidas, algumas que envolvia uma coletividade muito grande, né, que envolvia... Mas as questões individuais a prefeitura não pode. Então, até hoje, né, eu tenho assim, uma certa intriga, porque a geotecnia de soluções, a instrumentação, ela não consegue chegar no pobre. O pobre que eu digo é nas pessoas pobres. Isso é o ponto. Né? Não é demérito. Isso é o ponto. Né? Não consegue chegar, ela não tem... Não é acessível. Quem tem dinheiro, né? faz sondagem, contrata os melhores profissionais, faz laboratório, reconstrói. Então, isso sempre foi uma questão que me intrigou muito, assim. Né? Dizer assim, pô, mas nós não temos uma solução para isso? Né? Por que não, o serviço não é acessível a todos? Parece que cada vez mais vai ficando mais... Vai afastando, né? Eles vão ficando mais afastados. E tu não a cidade resolve... vai crescendo, o Sim. que sobra? Morro. Eles vão ter que se instalar em montanhas. Né? Hoje nós temos uma defesa, uma diretoria de geologia com geólogos experimentados, geógrafos, engenheiros civis experimentadíssimos, com experiência, que cobram, mesmo porque esse problema que aconteceu em 2008, ele já devia ter sido tratado lá em 79. Porque se a gente olhar ali naqueles... Eu botei um gráficozinho do artigo 3º da Lei 6766. O artigo 3º da Lei 6766, ele já proibia, né, o parcelamento do solo em áreas com declividade acima de 30%. 30%, o artigo 3º, 3 e 4. Em áreas com condições geológicas. Mas daí diz assim, tá, mas por que não foi feito? Porque os parcelamentos não eram formais, eram informais. As pessoas ocupavam as áreas, ninguém está morando numa área com declividade elevada, né? Por prazer. Não. Todo mundo queria estar morando na Alameda, na Vila Nova, na Velha, né? Em áreas mais estáveis. Ninguém tem prazer de morar em áreas que hoje são chamadas de risco, mas foram consideradas de risco em 2008 para frente. Hoje, então, o problema da instabilidade gerada em Blumenau é antrópico. É antrópico. Tu não tem... Eu, pelo menos, não conheço instabilidade em áreas naturais. É muito difícil, dificílimos. A instabilidade está gerada no antrópico, em especial nas áreas onde a engenharia não chega. Sim. E vai dizer, mas os caras são culpados, se penduram. Não. São famílias, são pais de famílias, são famílias que se instalaram ali pela necessidade de ter o seu... Então, isso não é questão romantismo, de querer gerar uma... Mas essa é a verdade. A verdade é que a engenharia ela não chega para todos. Né? Isso é uma questão do governo federal, dos governos estaduais, até dos governos municipais, certo? De dar segurança. E a nossa geologia aqui, nossos profissionais, nossos geólogos, eles hoje têm essa consciência. São extremamente competentes.
A prefeitura, meus ex-colegas de engenharia, da obra, são competentíssimos. Mas muitas vezes o profissional, por si só, ele não consegue impor, né? Isso vai muito da questão do administrador público, né? Em ter essa visão. E todo mundo se fala, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas na verdade nunca chega na demanda mesmo, na grande demanda. Então, assim, é uma coisa que me entristece. Sim, né? Não tem como... Que a gente nunca conseguiu resolver isso de uma forma acessível a todos. A geotecnia ela não é acessível a todos. Né? Mas talvez um dia vai ser. Talvez um dia vai ser, Gerson. É um ponto muito importante e que com certeza mexe com assim, todos os profissionais que têm o entendimento que a gente não pode virar as costas. É uma não demanda muito grande. Uma nova 2008, uma nova evento 2008, nós não vamos se escapar. O que aconteceria hoje, Gerson, se chovesse aquele... Talvez um pouco menos, né? Talvez um pouco... se chovesse aquela quantidade agora, em 2024, o que ia acontecer? A destruição é a mesma coisa. Mais violento, menos violento? Se eu não consigo, assim... medir, né? Mas nós estamos no campo da imprevisibilidade, né? O imprevisto e o imprevisível. O imprevisível é quando até 300 milímetros nós temos suportado. Não tem como se preparar para um evento desse, não né? Tem. Não tem como se preparar para isso. As drenagens teriam que ser superdimensionadas, né? Para escoamento dessas águas. Teria que ter toda uma drenagem nas encostas. Não tem dinheiro para isso. Nem a pessoa, as famílias individuais não têm esses recursos. As pessoas sobrevivem no país, né? Mas fazer o quê? Pedir a proteção divina, né? Eu sempre achei assim que... É verdade. Que a proteção divina ela existe. E a gente tem que pedir essa proteção, né? Sim. No dia a dia. E vamos agora... Concluímos todos os tópicos. Agora, se quiseres pontuar o ocorrido ontem ali na 470, eu acho que não foi... Pedro, será que tu poderias colocar no meu Instagram ali? Eu elaborei um vídeo, dá para espelhar, que a gente coloca o vídeo. O Gerson também vai... O Gerson é um engenheiro com muito mais experiência que eu, dele o meu comentário, que a FURB FM 107,1 pediu. Sim, o Gerson vai comentar com bastante propriedade também sobre o que aconteceu. Ele compartilha da mesma opinião, mas ele vai um pouco mais a fundo na questão da geologia, muito vinculado à experiência que ele teve também nas obras de contenção ali do rio Itajaí-Açu. Esse cenário ali, a gente... é parecida, né? Muito parecido. Pedro, meu Instagram é @engenheiro, eng.angelokzw. Vamos colocar o vídeo e vamos comentar e finalizar já. Isso ali, Ângelo, para nós aqui de Blumenau, para a Secretaria de Manutenção, não é nada de excepcional, né? Ali tem dois enfoques. Mas para quem olha assim... parece uma coisa... Tinha um carro ali embaixo. Exatamente. Ela parece que maximiza, né? O problema, né? Mas é um... @enge.angelo KZW. Que coisa. Só um pouquinho já. Uhum. Eu sigo o estúdio. Não tem esse... Coloca o último vídeo ali do Reels. Se quiser. Não sei se tem áudio, se quiser colocar com áudio. Eu vi teu vídeo ontem, assim, excelente. Mas ali a gente precisa enfocar de duas formas, né? Vamos ver ele ali. Tem áudio, Pedro? Não? Mas beleza. Esse aqui é o vídeo. Eu falo que aconteceu. Provavelmente foi uma falha no sistema de drenagem. A falha pode ter se dado por falha no dimensionamento. Pode ter acontecido uma falha física ali naquela tubulação. Enfim, falha num sentido geral. E o Gerson está aí para pontuar também essa questão.
Pode falar. Não, pode falar, Ganso. Essas obras assim ao lado do rio ali, no caso o rio Itajaí, é muito comum isso aí. Principalmente, vamos agora falar na questão da fundação do aterro que existia ali, que a estrada estava consolidada em cima. Uhum. É uma área que possivelmente foi aterrada, acredito. Né? A gente não tem informação se teve sondagem ou não, mas se não teve sondagem, se ali fosse solo residual, somente com a transposição da drenagem, nós estaríamos numa situação maior. Mas quando está próximo ao rio, talvez eu tenha uma transição do solo residual para o solo mole, ou solo sedimentar. Embaixo, e o depósito solo exatamente, eu tenho uma seção de aterro, talvez, não sei se é aterro, nós precisava ter informações, em cima de uma transição. Quando ela trabalha diferente, né? Se o rio erodiu ali, ou se aumentou a umidade, o rio subiu, e quando ele recua, ele rebaixa, tu gera poropressão ali. Então a parte de solo mole, supondo, eu não tenho sondagem ali. Às vezes tu faz a sondagem só na fala residual, não fez a sondagem lá, para ver se existe transição. Tu quebra o aterro e vem tudo atrás. Também pode ser aquilo que tu falou com muita propriedade, a questão da drenagem. Se a drenagem não estiver estabilizada, certo? Ou vier sujeira lá de cima, a drenagem ela não tiver manutenção e limpeza, ela vai gerar, se entrou sujeira na drenagem, ela vai desestabilizar, né? Se o nivelamento da sondagem, da drenagem, ela perdeu seu nível, ela vai derrubar tudo, porque a água vai ficar parada, ela vem, para onde desengata o sistema de drenagem, os tubos, e ela vai gerar um estrago tremendo. Aí precisaria ver. Eu vi que na mídia que eles mostraram que ela está sendo jogada no enrocamento. Agora esse enrocamento ele tem que ser feito em cima de um solo estável, que o enrocamento trave, não recalque. Trave ali. Aquilo que eu acho que eu já tinha te falado, no Rio Itajaí nós tivemos, no início da década, na grande enchente de 83, as grandes enchentes, a ruptura de taludes que foi feita em enrocamento sem sondagem. Se ele não travar, ele rompeu. Ele caiu em cima de solo mole e ele arrancou o solo mole todo. O solo mole não tem resistência, capacidade de suporte para aguentar uma seção de pedras de 2, 3, 4, 5, 6 metros. Né? Tu nem precisa, muitas vezes, fazer o enrocamento, toda a seção de enrocamento. Tu faz só uma fundação, mas essa fundação de 1 metro, 2 metros em aterro, em enrocamento, ela tem que estar travada, ela tem que estar em cima de solo firme. Daí tu levanta a seção em aterro com solo de primeira categoria depois. Mas a fundação tem que ser feita em cima com material de terceira, né? E daí para ti conseguir ter estabilidade nessa seção e estabilizar a drenagem. Mas jogar uma drenagem em cima, se for aterro, os aterros trabalham. Se for aterro, eu não sei, eu não verifiquei. Normalmente essas áreas têm seção, uma transição de solo residual para aterro. Aquela metade da pista é em aterro. Ela quebra ali, daí desestabiliza tudo. Né? Então, precisaria ter informação. A sondagem aí era essencial. Sim. Uma boa malha de sondagem, seja percussão, uma boa malha para fazer a leitura do que está acontecendo ali, né? Não precisa nem ser necessariamente ali na base onde ocorreu a movimentação, mas talvez na rodovia que facilite já daria um bom entendimento. Sim, na rodovia, né? Ali em direção ao passa o enrocamento. Fazer alguns furinhos de sondagem para ver os perfis ali, para te ver. Bom, estou com solo, tem que afundar mais 2 metros. A escavadeira hidráulica vai lá, o operador, ele sabe disso, né? Sim. Ou até fazer uma sondagem com a própria máquina ali, né? Para ver onde, se eu estou no firme, principalmente lá. Que se tu botar a rodovia, ela vai romper de novo se tiver transição de solo ali, né? Mas... Só estudando para dizer com certeza, né? Então é isso. Eu acho que concluímos aqui todos os nossos tópicos. Muito legal aqui o estúdio Doutor Amadeu. Muito bacana. O Pedro é um excelente profissional aqui que nos auxiliou na parte mais um jovem empreendedor, das né? filmagens, um jovem empreendedor que tem sede de oferecer soluções importantes para a sociedade. Assim, não é sempre que a gente tem de forma tão acessível um espaço como esse, né? Que é um podcast, um estúdio muito bem estruturado. Aconchegante, né? Aconchegante, a gente se sente muito bem aqui no estúdio. Queria agradecer também ao Gerson, novamente, ao convite, ter o prazer de
nessa vida, compartilhar com um profissional como você de alta categoria. Obrigado. E absorver esse conhecimento e passar adiante através de gravação de vídeo, áudio, o conhecimento e toda a experiência que o Gerson vivenciou na sua vida e não tem medo de compartilhar para frente, ao contrário, tem prazer de diluir esse conhecimento para que novos profissionais, essa geração jovem, absorva e tenha como base o que ele já vivenciou, para não precisar, às vezes, cometer algum erro, né? Ouvindo, é mais fácil aprender ouvindo e com o aprendizado dos outros do que a gente ir lá e achar que sabe tudo e fazer como acha, acaba batendo na parede, né? Já é aquela coisa. Eu assim, sempre penso assim, o Vale do Itajaí, em especial Blumenau, que é a cidade maior aqui que nós temos, desde as universidades, os professores universitários, que tu é um agora. Eu sou muito feliz em estar dando aula na FURB. Sempre foi um sonho pessoal para mim ser professor. Quando eu estava cursando a graduação, tinha 2 sonhos. Um, dar aula na FURB, e o segundo, ter um laboratório de solos para fazer as análises. Com certeza. Além da sondagem SPT. E graças a Deus hoje, com a força do pensamento, tudo que a gente imagina, a gente consegue. Com certeza. A nossa conversa aqui hoje partiu de eu imaginar, nossa, eu gostaria muito de trocar essa ideia com o Gerson, de absorver o conhecimento que ele desenvolveu durante a vida. Então, imaginando isso, a gente consegue concretizar. Pode continuar, Gerson. E Blumenau, ela reúne, além de ser assim, se destaca no Vale, mas Blumenau, o Vale do Itajaí, o Médio Vale, o Vale do Itajaí de modo é muito especial, né? São cidades pequenas e tem conhecimento avançado em todas as áreas, né? Então eu sinto muito feliz assim de participar. Os colegas engenheiros aqui, os professores, como eu já falei, é uma disponibilidade de informações técnicas, né? Principalmente na área de engenharia. E agora com essa tecnologia que vocês estão proporcionando para nós, eu me sinto às vezes pequeno, assim, sabe? Porque o mundo está aumentando as informações e eu estou ficando para trás, assim, né? Pela idade, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade na questão de informática, me sinto muito seguro na questão de campo, né? Mas eu vou remar e vou conseguir. Eu vou chegar atrás de todo mundo, mas eu vou indo, remando e para conseguir me adaptar a esses softwares, esses modelos matemáticos, mas sempre com um pé na frente e outro atrás, né? Desculpe. Uma base boa. Porque eu dizia assim, eu preciso ter certeza que esses modelos assim me respondem em campo. Isso converso com outros profissionais, sempre falo isso, né? Muito cuidado, né? Muito cuidado com essas tecnologias, né? Porque elas podem te levar em interpretações que não são fidedignas, né? Justamente. Então, eu agradeço. Fico muito feliz também ao TEC, né? Legal. Porque também são jovens, né? Proporcionando isso é magnífico, né? Estarem aqui conosco nesse momento também. No mundo que a gente só vê notícia ruim e tu vê esses empreendimentos, esse pessoal disponibilizando, isso é muito, muito interessante, sabe? É muito gratificante para quem está vindo, sabe? E a geotecnia, não é uma conta exata, né? Não é um 2 mais 2 é 4. Tu tem que ter muito cuidado. É aquilo que eu já te falei. Eu sempre penso assim, cada obra que a gente participa, eu assim, peço a Deus que não traga prejuízo para ninguém. Se tiver que cair a obra, cai em cima de mim. E se todos os profissionais tivessem esse pensamento, tenho certeza que o mundo seria um local assim muito diferente, seria mais evoluído, mas parte de maturidade também, né? A questão de maturidade do profissional. Você pode só ver dinheiro na vida profissional, porque ele vai te custar caro depois, né? Pode te custar caro. Então, muito obrigado, Ângelo, né? Agradeço ao teu pai, a Teste Solo, e o Humberto também, que eu tenho pouca participação, mas eu quero conversar muito com ele também sobre essa questão do CPTU, sei que ele é um bom profissional. Sim, o Humberto é bastante, hora que der, tem um conhecimento bem grande. Cada um tem suas atividades, mas a gente vai se encontrar ao longo de obras aí, com certeza,
e a gente vai evoluir. Eu quero conhecer um pouquinho mais. Legal, Gerson. E com vocês eu vou ter essa oportunidade. Então é isso. Declaro encerrado o nosso bate-papo. Agradeço ao Gerson, estudo de Dr. Amadeu, e até o próximo encontro. Muito obrigado. Obrigado, Gerson. Muito obrigado também. Muito obrigado, Ângelo.